Ele escolheu as piores habilidades desse mundo, mas acabou overpower. A história começa quando um trabalhador de 30 anos vai até seu quarto para jogar um novo jogo ali de realidade virtual. Ele inicialmente se menospreza por ser mais velho, mas observa que quando ele está em um jogo, ele pode ser jovem novamente e fazer coisas que nunca poderia fazer na vida real. Ele começa nomeando seu personagem de Earth e criando um personagem genérico que poderia até ser confundido com um NPC. Ele sabe que Earth não se destaca, assim como ele também não se destacaria de toda forma, ou seja, ele apenas se replicou. E como ele ainda não se tornou um gamer que já largou tudo por conta do vício, então ele só pode jogar ali 2 ou 3 horas por dia. E como ele se preocupa com o ritmo de jogo que ele não tem, ele teme que possa causar problemas para outros jogadores se tentar jogar com eles. Será ali o famoso mochilão, então ele decidiu jogar sozinho na maior parte do tempo. Quanto à escolha de habilidades, ele opta por escolher principalmente coisas que eram fracas ou inúteis durante o beta. Dessa forma, os jogadores mais viciados vão deixar ele ficar de boa ali e ele poderá curtir o jogo no seu próprio ritmo. O arco dele é uma porcaria e não acerta ninguém. A habilidade de medicina também aparenta ser inútil, já que poções são disponíveis ali baratinhas nos NPCs do jogo. A habilidade de chute não tem ataques especiais, então por tirar pouco dano se torna praticamente ineficiente numa luta. O feitiço de vento pode ser utilizado para atacar outros elementos, com exceção do fogo, e não surte efeito contra a terra. A habilidade de furto custa muito MP e, para piorar ainda mais a situação, ela se torna fácil de ser detectada quando está em movimento, ou seja, é uma habilidade praticamente inútil de ser usada para fugir, por exemplo, de um combate ou um monstro. A habilidade de melhorar a habilidade física supostamente dá um bônus para correr usando uma arma ou criar, mas é um pequeno bônus, então se alguém quiser ser forte, deve escolher algo mais especializado do que isso. E então, com essa habilidade, ele possivelmente criou o pior personagem da face da Terra de qualquer jogo, ou seja, do jeito que ele queria, pois tudo o que ele quer é ser evitado e jogar o jogo de boaça do seu próprio jeito. Finalmente ele entra no jogo chamado de Mais Uma Vida Grátis Online, que é assim chamado porque os jogadores podem desfrutar de outra vida lá dentro. Não há uma grande busca para derrotar um chefe final, então os jogadores são livres para passar todo o tempo ou lutando contra monstros, ou sendo artesãos especializados em fazer itens, ou apenas bater papo com outros jogadores. Basicamente um jogo para pessoas que odeiam suas vidas reais e querem usar de um joguinho ali para literalmente fugir da realidade. O lugar está lotado até a tampa, afinal é o primeiro dia de lançamento. Earth acaba sendo chamado por uma garota que tenta lhe vender alguns equipamentos. Antes que ele possa ir, todos se maravilham com alguns heróis que estão retornando e tal, e Earth vê ali que não tem nenhum arqueiro entre eles. Nesse momento, um cidadão que acha que é um cavaleiro de ouro, de Cavaleiros do Zodíaco, provoca Earth chamando ele de fraco, e Earth só dá aquela suspirada e pensa que o começo já não foi a tranquilidade que ele queria, mas ok. O Senhor Brilhante ele continua enchendo o saco, dizendo que arcos são inúteis, e como se não bastasse ainda chamou Earth de nerd e perdedor, ou seja, aí ele já pegou pesado. Earth se sente terrível, e o troféu ambulante decide apenas sair, e está claro que as pessoas realmente não gostam de arqueiros, mas Earth está muito bem com isso, porque dessa forma ele tem certeza absoluta que ninguém vai querer encher o saco. Na sala de treinamento, Earth fica animado ao ver outros treinando e decide dar o seu melhor também. Infelizmente, o único alvo que ele consegue acertar nessa hora é o chão, ele é muito ruim. E rapidamente percebe que mal consegue atirar uma flecha, mas ele tá determinado a melhorar com prática. Ele continua a falhar miseravelmente, acertando tudo, menos o alvo, e ele percebe que ainda é menos preciso do que ouviu falar. E com mais ou menos ali uns 100 disparos, Earth comemora alcançar o nível 5 e tenta usar agora os seus chutes. Eles ficaram mais fortes e ele tenta seu feitiço de vento, descobrindo que ele é mais preciso do que as suas flechas. Com todas as habilidades mínimas que ele precisa para sobreviver, Earth decide se aventurar no campo, mas encontra uma bagunça completa ali com todos os novos jogadores. Ele decide se concentrar em colher ervas, mas percebe que os jogadores não conseguem identificar o que pegaram, então ele tenta avaliar. E ele vai tentando, vai falhando e vai tentando e falha novamente até que eventualmente aumenta seu nível de habilidade em medicina. E bem, ele consegue avaliar melhor a partir daí, e ele percebe que uma das
ervas que ele pegou ali já no início é extremamente overpower, pois ela para instantaneamente a respiração da pessoa que come e, consequentemente, a pessoa morre. Earth fica furioso que os desenvolvedores colocaram isso numa área inicial e, bom, pelo menos fica contente por ter aprendido a avaliar. Após comprar um conjunto de criação de medicamentos para iniciantes, Earth tenta fazer poções de cura. E bem, se nada der certo, ele já pode elaborar uns bagulho para farmar uma grana por lá, né? Earth, após algumas tentativas, consegue fazer uma poção de cura comum ali. Ele segue com um antídoto de cura e percebe que uma vez que ele tenha feito algo uma vez, o jogo já permite que ele faça lotes daquilo. Earth lembra a si mesmo que as pessoas podem obter poções muito baratas dos NPCs, o que significa que ninguém vai querer as suas, e beleza. Seu nível de habilidade em medicina chega ao nível 7, então Earth decide ir pro fight. E felizmente o game deu uma esvaziada agora, então ele pode escolher com calma seu primeiro adversário e ele escolhe ali uma besta feroz. Earth pensa que, já que os arcos não conseguem disparar muito rápido, é importante que ele acerte o primeiro tiro, e é claro que ele errou. E o coelho vem bem doido em busca de vingança. Earth consegue tirar a flecha e depois dá um chute no estômago. Para finalizar, Earth, inspirado por Blue Lock, dá um baita de um chutão e finaliza o Pernalonga, transformando ele em rango. Earth entende que como um arqueiro ele será na verdade um bom chutador, pois a arma dele é uma completa porcaria e nisso duas pessoas chegam para cumprimentá-lo, a garota de outrora e o cara com cabelo de fogo. O cara de cabelo de fogo começa a cair na gargalhada, pois ele achou um sarro a voz que Earth fez durante a luta. Olha, esse cara deve ter um espírito livre, pois a alegria dele é realmente gratuita. Ele se apresenta como Zoe e apresenta a menina de outrora, ela se chama Millie. Eles querem amigar com Earth e ele aceita. E bem, a parte está feita, agora é a hora de aproveitar. Eles saem e Earth tenta ganhar mais experiência. Ele rapidamente percebe que os coelhos não são estúpidos e notam mesmo quando ele tenta atacar o ponto cego deles. Seu feitiço de vento é capaz de derrotar um dos coelhinhos ali, mas ele quer experimentar seu feitiço de furtividade para se aproximar de um deles. E funcionou, então ele conclui que enquanto o arco nunca acerta e você não pode usar a furtividade para fugir, combar os dois pode ser uma técnica muito interessante, porque ele tem tempo de mirar e acertar. Então Earth faz log-off do jogo, pois ele sabe que a vida do trabalhador que joga demais se torna ainda mais punitiva, e Earth, eu te entendo. No dia seguinte, Earth loga novamente e resolve bater um rango. Nisso ele compra um pão, que o gosto aparentemente deve ter sido temperado com o sabor da morte, pois o alimento de tão ruim que é, faz o cidadão decidir fazer sua própria comida. Earth vai às compras ali, compra uns utensílios, mas percebe que não tem ideia do que tá fazendo, quando o sabor fica terrível, porque ele faz ali uma carne e quase quebra o dente. Ou seja, ele entendeu a diferença entre teoria e prática. O prato recebe uma pontuação de 2, então Earth faz alguns ajustes. Fica ótimo na segunda tentativa, mas ele quer ganhar mais alguns pontos. Então ele busca ali invocar o Masterchef dentro de si, todos na vizinhança ficam curiosos após sentir o cheiro de algo tão delicioso, aparentemente. Então Earth termina seu prato, que recebe uma pontuação de 7, mas muitas pessoas chegam ali para pedir um pouco. Não adianta, caras. Na vida e no jogo as pessoas sempre seguiam pela barriga. Earth obviamente não queria vender, então para se safar meteu um preço exorbitante bem ao estilo Lucro Brasil e fica chocado ao ver que as pessoas estão dispostas a pagar. O cara se sentiu vendendo um Fusca a preço de Ferrari. Então, com uma demanda lascada de gente querendo comer, ele acaba passando a noite cozinhando. Esse castigo lhe proporcionou um aumento de nível de culinária para 20 e com isso desbloqueou a habilidade que o permitia cozinhar muito mais rápido. Mais tarde, Earth decide fazer um arco. Como não há demanda por arcos, afinal não há arqueiros nesse mundo, ele vai ter que partir pro tipo do it yourself. Seu primeiro arco é mais simples possível, então ele só tem uma pontuação de 3 e um ataque de 4. No entanto, seu próximo arco tem várias melhorias. Ele usa 3 pedaços de madeira e ajusta algumas partes para que encaixe melhor. É uma grande melhoria e tem um ataque de 12. Finalmente, Earth melhora sua aparência, extremamente monótona ali, com uma armadura e tal, e verifica suas estatísticas para ficar agradavelmente surpreso com todo o seu processo. Earth está ficando sem dinheiro, então coloca alguns itens alimentícios em uma máquina de vendas automática, junto com uma poção de cura de sabor excelente que ele quer testar. Depois, vemos que Earth faz muito progresso, já que ele derrota várias bestas poderosas. Lutar é muito mais fácil com seu arco caseiro e habilidades melhoradas. Ele retorna à máquina de venda automática para encontrar várias cartas agradáveis ali elogiando tudo que ele fez.
Tudo está indo muito melhor do que ele poderia imaginar, mas não dura muito, pois todos estão brutalmente sendo atacados por um novo sistema. Ele retorna à cidade e encontra todos em frenesi. Todos procuram alguém com habilidade de medicina e gritam desesperadamente por alguém para vender poções. Earth está confuso, pois ele pensava que poções poderiam ser compradas dos NPCs, e a explicação é que os NPCs estão dizendo que não tem. E isso é terrível para Earth, já que todos estavam implorando por poções que ele deixou na máquina de venda automática. Isso acontece mais cedo do que esperado, então Earth diz a todos que está estabelecendo um limite de compras para cada um. Ele também as coloca num preço absurdo, mas todos concordam facilmente em pagar. As cartas gentis da máquina, elas já começam a mudar o tom e se tornam exigências para ele se apressar. E os seus amigos ali, o Zui e a Millie, acabam chegando para ajudar. Zui fica encarregado do controle da multidão e a Millie se oferece para cuidar do dinheiro. Earth fica sem poções para o dia, então o Harry Potter e os seus amigos decidem voltar no dia seguinte. Eis que o troféu ambulante faz uma segunda aparição e exige que Earth lhe entregue todas as poções. Earth recusa, então ele, como um valentão que é, ameaça suas vidas. Earth finalmente se defende e revela que o valentão que os habitantes da cidade estão desesperados é ele, e na verdade ele é quem está em perigo. Earth diz a ele para esperar como todos no final da fila, então final da fila valentão, mas o medalha de ouro com pernas tenta apenas pagar. Earth diz para ele não fazer isso, pois se os NPCs também pararem de vender armas em algum momento e armaduras, eles terão que depender dos artesãos, ou seja, vai ter que arregar para as outras pessoas, e o valentão terá que aprender a se dar bem com os outros jogadores. O aspirante a cavaleiro de ouro se cansa da versão palestrinha de Earth e o desafia para um PVP. Zui o avisa para não fazer isso, mas Earth não deixará ninguém mandar nas pessoas. Earth aceita e decide que usará a arrogância do valentão para encontrar uma chance de atacar seu ponto fraco. O medalha começa com um ataque poderoso, mas Earth facilmente se esquiva. Ele instantaneamente encontra o ponto fraco do cara e envia uma flecha diretamente em seu pescoço. Claro, o valentão fica chocado e Earth é anunciado como vencedor. Earth é extremamente humilde sobre sua vitória e diz a todos que terá mais poções amanhã. Então ele faz log-off, satisfeito sobre como seu dia foi um sucesso, e espera e torce para que aqueles valentões desistam do jogo amanhã. No mais, eu gostei bastante do primeiro episódio, e se você gostou também, deixa aqui nos comentários, quero a parte 2 para que eu traga para vocês. Ele escolheu as piores habilidades pois queria ser comum, mas se tornou Overpower Parte 2. Alguns dias após o incidente em que as poções desapareceram, descobrimos que o mundo do game mudou, e inclusive a forma de se jogá-lo também. Afinal, saber que os NPCs podem ficar sem itens para fornecer fez todos os jogadores repensarem a forma de jogar o game, fazendo com que a habilidade, por exemplo, de herbalista deixasse de ser negligenciada e começasse a ser praticada. Earth retorna ao jogo e vemos ele agradecer Zui por convidá-lo para sua guilda. Zui apresenta os outros membros da guilda, começando por um gigante chamado Raid. Ele é um tanque usuário de machado de uma mão e de um escudo também. É curioso o contraste do nome do cidadão e a forma como ele se porta, pois quando alguém fala que fulano de tal se chama Raid, você pensa o quê? Um cara sisudo, um cara de poucos amigos, que grita com todo mundo, né? Que nada, o cara parece mais um Golden Retriever versão humana, todo entusiasmado e tal. Ele explica de forma super expansiva que vai atrair as atenções dos inimigos todos para ele. Outro membro que nos é apresentado dessa vez se chama Nora, ela é especialista em combate corpo a corpo com espadas curtas. E por último temos a apresentação de Casamine, um mestre espadachim que usa uma espada de uma mão. Earth começa a se apresentar, mas eles já o interrompem porque não há necessidade. Zui explica que Earth já é conhecido como arqueiro, pois todo mundo achou admirável o fato dele ter estocado uma flecha gostosa no pescoço do valentão no episódio anterior. Todos estão falando sobre o quão forte ele está agora, visto que ele era tido como um inútil, mas Earth pensa sinceramente que aquele cara era apenas um idiota que tinha mais papo do que habilidade e que ele não queria se destacar tanto assim. Após isso, Earth entra no modo palestrinha e diz que a equipe de Zui parece o Titanic, não por ser grandiosa, mas porque vai afundar, pois ela é toda disfuncional, visto que eles têm 4 lutadores corpo a corpo, um mago e um arqueiro. Nora, por sua vez, explica que não é bem assim, que Millie pode usar magia de diversos atributos. Além disso, ela diz que ela mesma consegue utilizar magia
magia de cura. Tudo que eu escutei nesse trecho foi: confia na mãe que tá garantido. E com essa explicação, o Earth começou a entender que a equipe pode funcionar. Quando o Earth pergunta o que eles vão fazer hoje, Raid, o Golden, diz que eles vão caçar o tal do urso selvagem. Earth questiona sobre a força do tal urso e Zui diz que ele é brabo, mas acredita que eles conseguirão dar conta. Afinal, eles têm o arqueiro fodástico que derrubou o Cavaleiro de Ouro. Só faltou Zui dizer: confia no pai. Mas Earth sinceramente não tinha um semblante lá muito confiante. Earth tenta explicar que nem mesmo viu um urso desse antes, mas ouviu dizer que eles são rápidos, inteligentes e realmente difíceis de vencer. No entanto, Zui parece estar nas nuvens, já que ignora completamente as preocupações de Earth e afirma que, depois de terminarem, Earth ainda vai cozinhar algo delicioso para eles. Ou seja, a galera já tá pensando no final e Earth, obviamente, está preocupado com o durante. Momentos depois, Earth detecta alguns ursos selvagens com sua habilidade de visão de longa distância, mas eles estão em um grupo, então preferem escolher um alvo isolado que possam atacar em grupo. Millie utiliza seu poder de suporte enquanto se preparam para atrair um dos ursos e Earth decide se separar deles para usar a habilidade de ocultação. Ele acerta uma flecha na nuca do urso, que resulta em absolutamente nada, e Raid surge para ajudar com seu machado e tentar atrair a atenção do urso. Earth então entende a dinâmica da luta, pois ele consegue dessa forma atrair os ataques para si, enquanto a Millie vai dando suporte e restaurando a vida dele. Nora tenta dar uma investida no urso, mas percebe que a pele dele é muito dura para perfurar com uma espada de curto alcance. Os outros também atacam e nenhum deles consegue surtir efeito. Millie usa um feitiço de fogo nele e o tiro saiu pela culatra, pois o urso não cedeu e se enfureceu ainda mais. Nisso, Raid utiliza sua técnica para atrair a ira do gigante para si. A luta está ficando bem difícil e a ficha de Zui começa a cair e ele entende que talvez as coisas saíram do controle. Earth vê que as coisas estão ficando ruins e decide que precisa tomar uma decisão rápida e arriscada. Ele tem apenas uma chance e mira bem entre os olhos do urso, assumindo que ali poderia ser o ponto fraco dele. O ataque parece funcionar, porém, só que não, e o urso fica ainda mais possesso. Nessas horas eu imagino se o Cid da Era do Gelo estivesse ali, com certeza ele gritaria algo do tipo: a gente vai morrer! Como eles provavelmente vão passar dessa para melhor, Earth decide usar seu último recurso, um feitiço que aprendeu no nível 15 de magia de vento, onde ele por apenas 10 segundos recebe um grande impulso na velocidade de movimento. Earth o usa para tentar empurrar sua flecha, a flecha ali que estava na cabeça do urso, e Millie ataca na sequência utilizando seu feitiço de fogo. O urso finalmente vai de arrasta e a galera percebe que a luta foi muito mais difícil do que o esperado. Earth diz ali que é impossível ter boas ideias de barriga vazia e prepara os espetinhos de urso pro grupo, com a galera forrando a pança com qualidade. Nora pergunta se é caro fazer comida tão deliciosa, mas Earth explica que não é e que na verdade não há um preço para isso, pois produtores têm em mente que não deve se vender ou comercializar as receitas. Millie pergunta por que os produtores fazem isso e Earth explica que fazer uma receita requer tempo, esforço e dinheiro, e que ao final, mesmo se a pessoa fazendo o mesmo prato com a mesma receita, o resultado final poderá nem ser sempre o mesmo, pois o acerto da receita e o feeling, essas coisas não estão no papel, todas elas surgem no trabalho e criatividade de quem as criou, ou seja, não há como de fato imitar isso. Nora lamenta o fato de que mesmo comprando uma receita dos espetinhos ali, ela não poderia fazer algo tão gostoso quanto Earth. Zui dá a belíssima sugestão de que Earth sempre pode preparar uma comida deliciosa cobrando super barato, e Earth já entendeu que a proposta é indecente e bem, o pessoal pelo visto não está nem aí. Antes de todo mundo se separar, a galera pede para adicionar Earth e bem, vocês lembram do plano de ser um explorador solo? Pois é, deu ruim. No dia seguinte, Earth vai solito ali para a quinta área da floresta e ao meter uma flechada em uma abelha aparentemente inofensiva, ele acerta uma formiga pedrosa que possui uma habilidade indecente chamada conexão, ou seja, mexeu com todos. E óbvio que no Earth essas horas não passava nem Wi-Fi. Ele até tentou um duelo para se defender chutando a formiga, mas levou um choque do trovão e bem, ele foi de base. Ao morrer, acabou fazendo respawn forçadamente na cidade, e a lição que fica é que ele ainda é fraco e lhe falta ódio. Não é isso. Ele reconhece apenas que foi arrogante
gigante e, bem, vai se comportar melhor. Nesse momento, todos os jogadores recebem uma mensagem sobre uma atualização do jogo chamada Baile com as Fadas. Além de novas artes e habilidades, eles vão adicionar novos itens para os artesãos, bem como fadas que os apoiarão em suas aventuras. Earth percebe imediatamente que outros jogadores estão comentando sobre a atualização e, consequentemente, também irão subir de nível, então ele não pode se dar ao luxo de receber mais penalidades por morrer. Mais tarde, vemos que Earth se livrou da penalidade por ter morrido e, de brinde, ainda aprendeu a habilidade de ferreiro. E bem, mais do que nunca ele tenta extrair uma lição dos seus erros, e graças à sua nova habilidade ele resolve criar uma ponta de flecha de aço capaz de atravessar, por exemplo, uma certa formiga rochosa que o matou ele outrora. Nem se move por vingança o nosso querido prota, né? Primeiro, ele preparou dois tipos de ferro. Um era ferro básico para perfurar, o segundo era para causar mais dano, sendo esse um ferro mais puro. O resultado final é uma flecha de aparência simples, mas que ao anexar as pontas preparadas, se tornam muito mais eficientes. Uma das flechas com uma ponta afiada, justamente para perfurar, e outra que parece uma massa, justamente para bater. Earth agora está preocupado em melhorar o seu chute para se tornar ainda mais competente nas batalhas, e a forma como ele buscou melhorar isso é, bem, fazer um par de sapatos especial. Então o cara pegou uma bota, enfiou uns pregos pontudos ali na sola e colocou uma lâmina lateral. E eu olhando pra isso, imaginando o conforto que deve ser caminhar com essa desgraça. Até aparecem uns caras ali fazer graça com ele, tentando tirar uma onda, perguntando se ele supostamente tá fazendo sapato. E bem, quando ele disse que era um sapato misturado com arma, eles provavelmente pensaram no quanto o bichão era visionário e com isso saíram dali. Mais tarde, o nosso prota vai atrás de cordas pra usar no seu arco. E a atendente da loja vislumbra os sapatos mínimo estranhos e diz que eles são assustadores para um cozinheiro utilizar. Earth apenas ri e volta para sua casa. E agora, Earth já está no nível 30 do arco e flecha, então ele deveria se especializar nisso. E ele basicamente tem 3 escolhas para isso: arco curto, arco longo e arco de caça. Arcos curtos são fáceis de utilizar, mas possuem um alcance limitado. Nesse caso, ele eventualmente vai precisar se expor mais para lutar. E bem, como ele é um frangote no que se diz respeito a combate corpo a corpo, essa opção se torna inviável. Arcos longos, por sua vez, eles possuem muito mais alcance e poder, mas demoram muito para disparar. E pensando de forma lógica, esse arco para quem joga sozinho, como ele almeja pelo menos, pode ser um desastre, pois caso você não esteja camperando ali, até mirar, carregar e atirar, o adversário se te veja, te janta umas 2 ou 3 vezes no processo. Então não adianta. Com tudo isso em mente, o prota chega na conclusão de que ele fará um arco de caça, pois é a que fecha melhor com ele. Então ele usa 3 pontos de experiência para especializar o nível 30 do arco e flecha para nível 1 de arco de caça. E como essa é uma habilidade avançada, consequentemente o seu poder de ataque também vai aumentar. Com isso feito, ele começa a fazer seu novo arco e escolhe um design de sua preferência. Um ferreiro chamado Black vê que ele está trabalhando e fica chocado, pois nunca viu um arco com aquele tipo de design, e Earth diz que essa é a graça, justamente fazer algo distinto do que ele seria feito na vida real. Earth termina seu arco e o nomeia como arco composto de caça em X, e vemos que esse arco tem um ataque de 32, ou seja, o bichão é brabo. Earth então vai a seu arco antigo e o agradece por tudo que ele fez por ele, e eu achei essa parte muito da hora, pois como fã de jogos RPG que se apega nas armas que encontra no caminho do jogo, acabei me enxergando nele. Dito isso, me vi nele também, pois após demonstrar gratidão para a arma antiga, o que temos agora é a empolgação para testar a nova arma. E como ele fará isso? Sim, com doses cavalares de rancor, pois ele vai para a floresta buscar um adversário semelhante àquela formiga pedrosa que matou ele em outro momento. E ele encontra uma formiga pedrosa, e ao analisá-la percebe que ela não está ligada a outras, e devido a isso não conseguirá chamar reforços. Com isso em mente, ele decide usar sua flecha de contusão. A formiga tenta refletir o dano, mas Earth a finaliza com uma flecha pontiaguda. Satisfeito com isso? Claro que não. Earth é rancoroso pra cacete e não se contenta com pouca coisa. Com isso, ele avança matando várias formigas e coletando o exoesqueleto delas para com isso fazer uma armadura melhor. E ao retornar para a cidade, surge um aviso oficial dizendo que o baile das fadas irá começar. Mas antes disso, os players precisam passar por um contrato com as fadas, e por ser um arqueiro, ele gostaria de fazer ali um contrato com alguma fada do vento, pois isso poderia ajudá-lo. Ele tem direito à escolha?
Não. Então, meu querido, agora é orar. E em meio à oração, o que vemos é a decepção, pois o cristal simplesmente se quebrou e com isso, Earth provavelmente falhou em assinar o contrato. Ele fica defasado e pensa que chegou no fundo do poço. Zui liga pra ele e pergunta se ele está livre. Eles se encontram e nisso ele revela que o seu cristal quebrou e o contrato falhou. E ao ver que todos os outros da guilda já estão com suas fadas, ele só pensou que quando ele achou que estava no fundo do poço, ele descobriu que na verdade o poço não tinha fundo, pois ele podia cavar mais um pouco. A galera tenta tranquilizar ele, Mila inclusive diz que eles estão apenas na metade da missão, e como o cristal quebrado ainda não sumiu, amigão, levanta a cabeça, porque enquanto tem bambu tem flecha. O plot twist vem na sequência. Simplesmente todas as fadas da guilda ali vão até Earth e demonstram gostar muito dele. A galera fica aparentemente toda enciumada. E meu querido, a lição que fica ao final desse episódio é que os humilhados serão exaltados, e se você quer a parte 3 pra gente descobrir juntos quem será a fada de Earth, deixa o like pra fortalecer, escreve nos comentários que você quer a parte 3 pra descobrir qual será a fada de Earth e se inscreve pra não perder a próxima parte. Ele escolheu as piores habilidades porque queria ser comum, mas se tornou Overpower Parte 3. A história continua quando o Earth está ali de boa descansando embaixo de uma árvore, decidindo se conectar com a natureza e relaxar. Mas logo na sequência surge uma fada voando até ele e ao pousar ele percebe que estranhamente as fadas estão gostando muito dele e ele simplesmente não entende a razão disso. A fadinha até aterrissa ali em seu dedo desejando fazer um contrato, mas ele se desculpa explicando que ele não pode fazer isso porque seu cristal está quebrado. A fada meio que aparenta não estar nem aí, simplesmente vai brincar com seu cristal, e Earth até acaba se divertindo com isso. Ele acaba checando na sequência seus status e percebe que todos haviam aumentado. Isso significa que ele pode aprender agora novas habilidades de níveis avançados. Ele analisa todas as opções disponíveis e fica animado, porque dominar novas habilidades permite que ele lute de novas maneiras. Mais tarde, ele decide enfrentar sua primeira masmorra. Enquanto caminha pela caverna escura, as memórias de suas explorações da juventude retornam e ele se sente nostálgico. Sua habilidade o alerta para um perigo oculto, então ele o esquiva e continua sorrindo. Ele nunca imaginou que viveria algo do tipo novamente e se sente cada vez mais empolgado por conta da adrenalina de não saber o quão escuro pode se tornar a caverna e tal. Nisso ele para ao chegar em um local bem escuro e após um breve silêncio ele percebe um par de olhos vermelhos chegando ali na escuridão. Eles são de uma aranha gigante que surgiu na sua frente. Earth, movido pela adrenalina, puxa seu arco e atira uma flecha e essa acaba acertando na cabeça da aranha em cheio, e isso, apesar de a derrubar, não foi suficiente. Earth resolve mudar a estratégia e utilizar feitiços de vento de alto nível, e isso faz com que o monstro caia de costa, mas para sua surpresa de novo, ele se recupera rapidamente e parte para o contra-ataque. Earth pensa rápido e utiliza sua técnica nova, High Jump, uma técnica que ele aprendeu logo antes de entrar na caverna, mas o abobado esquece do teto da caverna e bate a cabeça. Ele ignora a dor e usa um chicote que comprou recentemente como um laço para puxar a aranha em sua direção e a finaliza com a bicuda aprimorada pelas lâminas de seus pés. Boa, meu querido, finalmente fez uso desse sapato aparentemente desconfortável. Passada a adrenalina, ele acaba por sentir a dor em sua cabeça ali devido à porrada que ele deu com um salto mal calculado e ele já sabe que precisa levar isso em consideração na próxima dungeon que ele enfrentar. De repente ele observa algumas luzes roxas e imagina que elas são fadas das trevas. Elas aparentam estar conduzindo ele para algum lugar e ele resolve dar corda para ver onde isso ia dar. E bem, quase que não deu em lugar nenhum, pois a passagem era terrível de se atravessar. Ele mesmo menciona que se fossem outros carnavais ele não conseguiria tancar uma aventura dessa. O que tornou essa travessia possível foi uma habilidade que ele possui que faz com que ele consiga estabilizar seu centro de gravidade, e por conta disso ele consegue chegar ao fim do desfiladeiro. Ao chegar no local mais seguro, Earth percebe que as fadas estão se reunindo ao redor de uma pedra, insinuando que ele deveria investigá-la. Earth pescou a dica delas e com isso tentou mover a pedra. Como recompensa, ele descobre uma porta secreta. Ele a abre e vê uma caixinha e ele fica ali todo emocionado, comentando que momentos como esse fazem da aventura algo legal e muito mais recompensadora. Ele dá uma averiguada ali no exterior da caixa em busca de armadilhas e tal, antes de abri-la, e vendo que estava safe, resolveu abrir e lá ele encontra um antigo anel. Ele nem sabe o que fazer com esse anel e resolve guardar no bolso. Isso ele agradece às fadas, pois graças a elas ele conseguiu
conseguiu esse item diferente. Após isso, Earth recebe uma mensagem dos criadores do jogo e até de outros jogadores, informando que irão anunciar a segunda fase do baile de fadas. Ela se chama Batalha com as Fadas. Ele retorna para a cidade o mais rápido que pôde e se junta aos outros jogadores na praça principal, onde são informados de que suas fadas agora poderão evoluir, bastando competir e vencer um certo número de lutas PVP. E com isso, elas poderão assumir novas formas e adquirir novos poderes. No entanto, o ADM do jogo já avisa que lutar contra o mesmo oponente não contará para a evolução. Então os jogadores devem buscar novos desafios, e os 16 melhores jogadores desse modo especial serão convidados para um torneio que lhe garantirá ótimos prêmios. Os jogadores também podem obter títulos especiais que os destacam dos demais. É explicado também que os jogadores poderão ganhar títulos especiais baseados em seu estilo de jogo. Eis que surge o tópico de maior interesse ao nosso prota. Aqueles que não conseguiram fazer contrato com as fadas da primeira vez, agora têm uma nova chance, desde que reparem seus cristais de contrato por meio de PVP especial. Esses cristais reparados têm uma taxa de sucesso garantida para que o jogador não corra o risco de ficar sem uma fada, e inclusive esses cristais terão uma boa chance de desbloquear uma fada rara para o player. E como agora está sendo desbloqueada a auto-identificação das fadas, ou seja, agora elas têm consciência de si, agora elas vão passar a se comportar de uma forma diferente. E para finalizar, a administração do jogo diz apenas que eles fiquem de olho no site oficial para novas atualizações. Earth então percebe que todos estão super empolgados com esse novo anúncio, no entanto ele se pergunta como isso funcionará, já que muitos jogadores nem gostam de PVP. Ele só espera que as pessoas não fiquem incomodando a galera que não curte esse estilo de jogo. Nisso ele se dirige à área dos ferreiros, onde Black, seu colega lá, assegura que não há com o que os artesãos se preocuparem com esse PVP. Todos os artesãos concordaram em avisar caso alguém quisesse se esforçar a lutar, e isso provavelmente será suficiente, pois ninguém quer ser alvo de uma guilda toda. Earth fica contente em ouvir isso. Black quer saber se ele já foi para a nova cidade, a que se chama Nexia. Black comenta que eles colocaram um portal de teletransporte no local, então é fácil de ir e vir até lá. Ele inclusive explica que o pessoal focado no PVP está indo para lá, até para não atrapalhar quem não gosta dessa modalidade de jogo. Earth fica feliz em ver que as pessoas já estão começando a se dividir em grupos. Ele reconhece que a forma imprevisível dos humanos agirem quando comparados à inteligência artificial de um jogo single player é o que torna os jogos online tão especiais. Earth questiona se Black não está interessado em competir, e ele diz que pretende deixar a luta para os outros jogadores. Earth então se questiona como ele vai proceder a partir daqui. E bem, após chegar o primeiro dia da atualização, Earth, que estava uns bons dias ali sem logar, já se questiona se há títulos adicionais nos players disponíveis ou não. Nisso as pessoas começam a olhar para ele e percebem que ele está portando um título raro. Ele resolve dar uma conferida nos status e, meus queridos, quando o prota vê o título que ele tá carregando, provavelmente a alma quis sair do corpo. O título em questão se chama Aliciador de Fadas, que basicamente é um título dado àqueles que são amados pelas fadas, e para ferrar ainda mais, esse título sequer pode ser desequipado ou excluído. Ao menos, é claro, se o player lute uma batalha PVP especial durante o evento. Earth desaba de vergonha por sequer saber que isso estava rolando. E para ajudar, as pessoas estavam olhando para ele com olhares bem julgadores, até porque olha o nome do título que o maluco estava carregando, né? Nisso, Earth se lembra que para ele conseguir retirar esse título indigesto, ele só precisava lutar uma luta. Então ele começa a implorar para alguém lutar com ele. Isso parecia ser fácil, porém não é. As fadas não querem enfrentar Earth. Uma garota chamada Rona aparece e aceita lutar com ele, o fazendo literalmente chorar de felicidade. Rona se apresenta e chama Earth pelo nome. Ele pergunta se ela o conhece. Ela diz que sim, e que é membro do Blue Collar, ou seja, a guilda onde Zoe é líder. Como ela é usuária de artes marciais, ela ficou impressionada com o chute dele, e por isso queria apreciar uma luta contra ele. Earth agradece mais uma vez por lutar com ele. Nisso ele percebe que o pássaro fada de Rona grudou os olhos nele e não parava de olhar por nada. Ele até se pergunta se ele queria dizer algo, mas o pássaro fica apenas olhando. Rona fica boba com a cena, pois segundo ela, ele é muito tímido e nunca tinha feito isso com ninguém. Nisso, o queridão resolve simplesmente desistir da luta, pois não quer lutar contra Earth. Como se já não fosse desgraça o suficiente, o pássaro voa ao redor e pousa em seu ombro. Todo mundo fica olhando e conclui que, bem, o título de Aliciador de Fadas não era mentira. Earth tenta lutar diversas vezes, mas nenhuma fada quer enfrentá-lo. Ele cai no chão se sentindo desanimado
e Rona nunca viu uma habilidade assim antes. Pois é, complicou. Alguns dias depois, Earth está ocupado ali preparando um rango quando Rona o chama para pedir um conselho. Ela nem disse nada e ele já mandou na lata que ela estava com problemas em alimentar sua fada e queria que ele fizesse alguma comida que as fadas gostam. Ela se surpreendeu e disse que sim e perguntou como ele sabia. Ele simplesmente respondeu que isso está acontecendo com uma frequência absurda, então deixou de ser surpresa. Ela questiona Earth sobre os motivos de estar acontecendo e ele disse que viu um homem servindo ali uns pães para uma fada, porém ela já não estava comendo isso. Nisso, o homem reconhece ele como um ótimo cozinheiro e pede para ele fazer algo para a fada comer, o tal do Karag. E isso deu muito certo, a fada começou a comer e agora todo mundo tá querendo comprar essa comida de Earth, fazendo com que ele ficasse sobrecarregado. Nisso, Earth pede a Rona para ajudá-lo e ela vem. Ele agradece pela boa vontade dela, mas ela disse que quem deveria agradecer era ela, pois Earth já tinha alimentado a sua fada com o Karag também. Earth comentou que as coisas ficaram melhores agora, que ela veio ajudar. E outro fator que vem ajudando, os outros jogadores se engajaram com a causa e passaram a fazer comidas para as fadas também. Nisso, Earth diz que está na hora de fechar a loja, e nisso, Rona pergunta se ele irá fazer algo após isso, e ele diz que gostaria de fazer algo diferente, afinal ele só estava fazendo comida o tempo todo. Nisso, ela dá a ideia dele ir com ela até a cidade de Nexia. Eles se teletransportaram para lá e vão direto para a área de PVP. Eles estão assistindo uma luta ali e Rona nota que há algo estranho sobre o lobo que está atualmente lutando, e ele concorda. A luta começa e o jogador com a fada pássaro interage bem com seu familiar. No entanto, outro jogador chama seu familiar para ajudá-lo durante a troca crucial, mas o lobo ignora o comando de seu mestre, levando-o à derrota. Rona quer saber o que acabou de acontecer, porque ela não achava que uma fada poderia ignorar os comandos de seu mestre. Earth revela que o cara é um escravagista de fadas. Esse é o termo utilizado para descrever aqueles que abusam de suas fadas. Eles agridem as fadas para fazê-los fazer o que eles querem e não os tratam gentilmente. Algumas das fadas podem parar de ouvir como resultado. O perdedor fica frustrado e se prepara para bater em sua fada. Earth apenas diz que algo muito ruim está para acontecer. Ele explica que uma vez viu um vídeo de um usuário escravagista de fadas forçando seu familiar a lutar até o limite, e isso resultou em uma penalidade óbvia e merecida. A penalidade foi que ele teve que lutar contra sua fada, que ficou mais poderosa, e por conta disso o jogador não teve chance. E não parar por aí, ao perder a luta, a fada leva dele o cristal de contrato e retira dele todos os dados relacionados às fadas, ou seja, o jogador cai num limbo. Na sequência, o escravagista ali na frente dele se segura, dá mais bravejada, mas sai. Earth diz que ele provavelmente sabia o que iria acontecer e por isso não foi mais longe, e Rona não sabia que existia um sistema assim. Earth revela que esse é um sistema semelhante ao que foi empregado em jogos online mais antigos, que diferente dos jogos atuais que pegam leve com os jogadores, em outros tempos não era assim, e que provavelmente os criadores do jogo queriam inserir esse tipo de mecânica, seja como um easter egg ou homenagem a tal. Earth diz então que está cansado e decidir sair do jogo para descansar. No dia seguinte, Earth está de volta ao jogo e ele recebe uma curiosa visita. O perdedor do dia anterior, ao ver o título que Earth detém, mencionou que queria se conciliar com sua fada. Ele comenta que viu um vídeo de uma fada atacando seu mestre e que não quer sofrer o mesmo destino. Enquanto Earth brinca com o familiar dele, ele quer saber o porquê o dono foi tão cruel com ele desde o início. O perdedor explica que não sabia como cuidar de seu familiar, e que ao ver a galera ali tratando seus familiares como se fossem feras de circo, ele fez o mesmo, mas justamente após a última atualização, onde as fadas passaram a adquirir a autoconsciência e personalidade, esse tipo de tratamento já não funciona mais, e por conta disso, ela parou de ouvir ele. Ele confirmou que isso aconteceu após a atualização, e ele, sem saber o que fazer, começou a bater nela, e que bonito, hein? Que bonito! Ele pelo menos teve a decência de reconhecer que estava errado, e que ele queria, se possível, que Earth lhe dissesse algo que pudesse ajudar. Earth então menciona que a única coisa que pode ajudá-lo nesse momento é tratar a fada como amiga. Deveriam fazer as coisas juntas, parabenizar a fada após cada luta, compartilhar comida com ela e se despedir antes de fazer logout, enfim, criar um vínculo com a fada. Nisso o cara questiona se ele era o cozinheiro aliciador de fadas. Earth pede pelo amor de Deus que ele não faça a besteira de chamá-lo dessa forma.
Nisso ele pede a Earth para que ele fizesse algo que sua fada gostasse, e Earth acata o pedido. Earth prepara o petisco ali e dá pra ele. Ele oferece pra fada. Ela fica meio na defensiva por conta de tudo que tá acontecendo, mas por conta do cheiro gostoso, ela arrisca aceitar. Ele nesse momento pede desculpa à sua fada, e esse gesto gentil, conjuntamente com a comida, dispersa a energia negativa ao redor da fada. Foi o momento mais legal do episódio com sobras. O cara agradece a Earth com lágrimas nos olhos e os dois recomeçam juntos, prontos para viverem uma nova vida. A admiração de Earth pelo seu trabalho é interrompida por um velho que comenta o quão maravilhoso é o que ele acabou de testemunhar. Ele se apresenta como Silver, informa a Earth que eles precisam conversar e pergunta se podem ir para algum lugar onde não haja muitas pessoas por perto. E agora, meus queridos, quem é esse cidadão? Bora descobrir junto comigo na parte 4? Então deixa o like e comentem nos comentários. Quero saber quem é o Silver para que eu traga o recap para vocês. E então, Earth leva a Silver para um local que eles possam conversar melhor. E após isso, ele começa a reparar que o equipamento de Silver é de primeiríssima classe. Por conta disso, ele já deduz o óbvio. Silver é provavelmente um dos melhores jogadores desse game, daqueles que jogam da forma mais séria possível. Silver diz que será direto e reto e pergunta se Earth já viu ou ouviu falar de um homem chamado Glad, e o garoto responde que não. Nisso, Silver diz que esse jogador está em busca de um aliciador de fadas, e por Earth carregar esse título sobre sua cabeça, Silver imaginou que ele poderia já ter até confrontado com ele, e Earth fica curioso e pergunta quem é esse tal de Glad. E o senhor conta que ele era um membro fixo em seu grupo, e que embora eles tivessem ali suas desavenças devido ao cara ser uma pessoa muito difícil de lidar, Glad era um tanque muito habilidoso. E Earth, pela colocação das palavras, já entende que esse guerreiro não deve mais fazer parte do grupo de Silver, e até o questiona se ele ainda é, por estar conjugando ali no verbo no passado e tal, e ele diz que Earth está certo. Ele explica que a expulsão se deu porque Glad se tornou intancavelmente arrogante, ele menosprezava todo mundo e que a coisa só piorou quando ele sofreu um duro revés. Quando o novo evento se iniciou, no caso, o Baile das Fadas, Glad foi o único da party ali que não foi capaz de firmar um contrato com uma fada, e isso o deixou pistola, fazendo com que ele descontasse toda a sua raiva nas outras pessoas. E por Silver ser o líder, não lhe sobrou outra opção que não fosse fazer um acordo com o cidadão. Silver entrava com o pé e Glad com a bunda. E quando a gente pensou que a história já havia acabado, Silver invocou uma Valquíria de Luz, que no caso é uma fada em forma perfeita de humanoide. E após chamá-la, Silver continua a expor as paradas ali, dizendo que Glad ficou desolado e não dava mais ouvidos a mais ninguém. Porém, depois da última atualização, ele conseguiu pegar um novo cristal de contrato, e por conta disso, conseguiu fazer um contrato com uma Raposa das Trevas. Nisso, ele começou a desafiar diversas pessoas em PVPs especiais, sem parar, e Earth entendeu que mesmo após conseguir a fada, Glad continuava se sentindo humilhado por não ter conseguido inicialmente fechar um contrato, e Silver diz que provavelmente é isso, e que ele meio que no intuito de honrar seu nome, vai querer de todas as formas mostrar sua força no último campeonato lá, no último dia de evento, e pede para Earth tomar cuidado para não se envolver com ele, e o garoto falou que ficará esperto com isso. Já Silver, ele explica que precisa dar um jeito em Glad durante o campeonato. E bem, após o senhor ir embora, Earth diz que não irá confiar 100% nele, afinal, não é confiável acreditar em histórias que ele só sabe uma das versões. Bem, no dia seguinte ele sai para caçar e por ele estar caçando, Glad não poderá atacá-lo, pois isso vai contra os termos do serviço, portanto, ele entende que se ficar por ali, está seguro. Nisso, Earth começa a atacar um urso selvagem e utiliza sua técnica Mirror Arrow para derrubá-lo. Em seguida, ele o finaliza com sua bota de lâmina e diz que essa nova técnica que aprendeu é bem útil. Mas ainda assim ele se sente bem sobrecarregado ao ter que fazer tudo isso sozinho contra os ursos e bem, ele abre os seus status e aumenta seu ataque de chute. Nisso, Earth conquista sua primeira técnica de chute, chamada Sliding Shard. Ele comenta que a última atualização que teve nas habilidades deixou essa área mais fácil de entender. E após isso, Earth decide prosseguir para uma mina, próxima a Nexia, para buscar por minérios, pois segundo ele, o próximo objetivo é fazer aço ou metal leve. Ele explica que tem algo que ele quer fazer com esses materiais.
Nisso ele começa a minerar com mais determinação, até que do nada ele acerta um minério explosivo e avisa para todos tomar cuidado. E bem, ele consegue pegar um minério e tranquilizar todos, dizendo que está tudo bem. Um dos mineradores ali agradece a gentileza de Earth em dar um jeito do minério não explodir. O rapaz explica que se explodisse todo mundo morreria e voltaria para a cidade, pois a área de efeito daquele minério é muito extensa, e um dos jogadores reclama disso, dizendo que os devs deveriam reduzir o alcance da explosão daquele minério, mas ele se sente aliviado por ter pessoas que conseguem lidar com isso, e chama Earth de mestre das bombas. E após sair da mina, ele vai até Black para pegar a forja dele emprestada de novo. E nisso, o ferreiro questiona se o garoto irá forjar algo esquisito mais uma vez. Earth diz a ele que é muito rude chamar suas invenções de esquisitas, porém Black deseja apenas sorte para ele em sua nova criação. E bem, Earth começa os preparativos, e comenta que irá criar uma nova ponta de flecha, e também um chicote de metal. Nisso, ele começa a criar uma ponta torcida para que ele consiga perfurar carnes com mais facilidade. Mas, ao tentar fazer, Earth nota que é difícil deixar a ponta de uma forma torcida que ficasse decente, então ele decide descartar essa primeira ponta que ele estava fazendo, que não estava dando certo, e partiu a próxima tentativa. E ele fica nisso até o dia clarear. E por fim, Earth finalmente consegue fazer uma ponta com o formato desejado, e então parte para o chicote e fica projetando esse equipamento até o fim da tarde. Ao chegar lá, Black pergunta se aquele era o equipamento final de Earth, e o garoto diz que sim e conta que fez tudo com metal leve, por esse material ser bem leve e flexível, assim como bambu. Portanto, é perfeito para se fazer, por exemplo, um chicote. E o ferreiro se espanta com o talento de Earth e diz que aquilo deve ter dado muito trabalho. E Earth confirma que sim, pois nem consegue mais levantar os braços de tanto forjar. E bem, ele se despede de Black e vai até a sala de baixo de sua casa para conseguir trabalhar com o minério explosivo. E revela que nem sabia que tinha uma sala subterrânea na sala dos processos. E diz que essa sala vai ser muito útil, pois se ele falhar e o minério explodir, ele não irá envolver ninguém com isso. E bem, ele coloca o minério sobre a mesa e confessa que o risco dele explodir é muito alto. Porém, Earth sente que seria um desperdício se não fizer uso dele. Além disso, ele quer descobrir até onde pode ir com sua habilidade de herbalista. Porém, no mundo real ele não tem esse tipo de conhecimento, então usar essa inteligência de um jeito que ele não é acostumado no jogo cansa ele demais. E bem, ele começa o projeto misturando óleo e ervas com um pedaço de minério, e após isso ele faz 3 poções diferentes e sai para fora para testá-las. Então ele começa com a poção A, porém essa não chega nem a inflamar, ou seja, fracasso total. Após isso ele resolve jogar a poção B, e essa deu tão certo que acabou tirando 80% de seu HP. Quase foi de base, menino Earth. Então, ele chegou à conclusão de que essa poção deverá ser utilizada somente em último caso, e ele a nomeia como óleo infernal da mina. E bem, após se curar, ele vai testar a poção C, e ela atende a todas as suas expectativas, pois a poção é perfeita para usar apenas contra o inimigo, afinal, ela não irá explodir ele também. E após isso, Earth vai testar sua bomba em suas caças, e já aproveita para testar seus novos equipamentos, que fez na casa do ferreiro. E bem, o resultado foi muito satisfatório para ele, pois aqueles recursos novos deixaram sua caça muito mais fácil. Porém, ele entende que ele não pode ficar dependendo somente daquilo, pois do contrário, suas habilidades não vão melhorar. E ao olhar os seus status, ele nota que evoluiu 2 de suas habilidades, que seria o arco de caça e a magia de vento. Além disso, Earth aprendeu 2 novas técnicas, chamada Get Pinharo e Fly. Nisso, ele analisa as técnicas de arco de caça e óleo, e entende que se trata de uma técnica elemental, que adiciona propriedades mágicas à arma dele. E embora ele tivesse mais interessado em magias mais fortes de vento, ele nota que magias são apenas para lhe dar suporte, portanto ele vai optar por arco e magia de vento, pois acha que será uma boa combinação, e assim ele terá espaço para escolher mais armas elementais. Então ele confirma sua escolha com o jogo por 2 vezes seguidas, e após isso ele testa sua técnica Get Pinharo e se espanta com a praticidade dela, pois ele pode atirar diversas vezes seguidas. E bem, em seguida ele testa Fly e deduz que tê-la como magia de suporte de vento vai ser muito útil.
E após a caça, Earth vai até Mio e pede para que ela faça uma capa de couro com os itens que ele trouxe, para que ele consiga diminuir o dano que recebe pelas costas. E bem, o anúncio dos ADMs aparece no céu. A moça explica que eles estão concluindo os cálculos de pontuação de PVP do evento de fadas. Enquanto isso, Zui e Millie aparecem por ali para falar sobre o evento das fadas. Ele comenta que ninguém de sua guilda se dedicou a esse evento, então provavelmente nenhum deles irá para o campeonato. E Earth diz que só tem 16 vagas, ou seja, a chance deles serem selecionados é ainda menor. E bem, a anunciante apresenta o nome de quem irá participar do campeonato, e os nomes de Glad e Silver chamam a atenção de Millie, pois são dois players com uma taxa enorme de vitórias e número de batalhas muito altos também. E ao ver esses nomes e saber da história deles, Earth fica preocupado, mas ainda assim o garoto se empolga ao vê-los lutando, afinal, vai ser interessante. E bem, todos os jogadores se reúnem no servidor especial do campeonato, e Millie comenta que a maioria dos jogadores parecem estar ali. Nisso, Earth aproveita para usar sua visão à distância e nota que há outros 2 aliciadores de fada com ele ali naquele local. E isso já o deixa mais tranquilo, afinal, ele não é um alvo solo. E bem, a apresentadora do evento anuncia a primeira luta, então a área é cercada por uma espécie de esfera azul. Isso Zui comenta que o nível dos lutadores é tão alto que a luta deles se torna incrível de assistir. Além disso, ele diz que as fadas deles também evoluíram nesse tempo. E bem, Earth pensa que se tivesse entrado no campeonato ele teria sorte se ganhasse ali 10% das partidas, e após acabar a primeira luta, Earth nota que há partículas de luz indo da fada que perdeu para a fada que ganhou, e diz que esse efeito não tinha no PVP. Então eles perguntam o que está acontecendo ali, e bem, as lutas vão prosseguindo até que chegamos à final, e claro, deu o esperado. A final vai ser entre Silver e Glad, e o senhor diz que está ali para corrigi-lo, e o seu oponente questiona como ele iria fazer isso, e Silver disse que irá corrigi-lo ao destruí-lo. E a batalha se inicia com esse clima bem tranquilo, bem ameno, que eles estão ali na base do cavalheirismo, só que não. Glad nota que seu oponente está usando seu machado para atacar e desbalancear ele, e diz que ele já está esperto com aquele truque barato, afinal eles lutaram juntos durante um bom tempo. E em seguida a fada dos dois trocam magias, deixando todos da plateia empolgados. Earth se lembra que Silver tinha como objetivo se responsabilizar e acabar com Glad, porém ele sente que o senhor não vai conseguir vencer. Então Silver tenta atacar com sua técnica Moon Crescent, mas Glad desvia com o ataque Wind Bust. E Earth se impressiona ao ver que o cara sabia usar a magia de vento. Bem, Glad aproveita a instabilidade de Silver e o ataca com Crossline, e assim ele sai vitorioso da partida, e diz que está kit com o coroa. Nisso Zui comenta que os dois pareciam ter a mesma força, e Earth diz que é apenas o desejo pela vitória que os diferenciava. E bem, a fada de Glad evoluiu, e ele pede para que ela seja mais útil agora. Porém, contudo, entretanto, ela diz que se recusa a continuar com ele, e explica que o propósito daquele evento era selecionar o próximo governante das fadas, e esse é alguém que deve ser uma pessoa forte e versada na arte da guerra. E ao ouvir isso, Glad não dá a mínima, e a fada explica que as fadas são criaturas pacíficas e por isso elas adquirem experiência de luta com os humanos, e o vencedor ganha a experiência do perdedor. Nisso eles iriam seguir esse ciclo até restar apenas um lutador, que no final se tornaria o rei, e a fada revela que ela é essa pessoa. E Glad fica pistola dizendo que ela só está descartando porque agora é conveniente. Porém, a fada explica que só está se afastando dele porque o contrato deles acabou. Além disso, ela lembra de que Glad só queria se vingar de Silver, e como isso aconteceu, ela não iria mais servir para ele também. Fora isso, a fada diz que nunca foi parceira dele. Ela era muito mais uma ferramenta, assim como Glad também foi uma ferramenta para ela durante todo esse processo para se tornar rainha. E se ele fica ainda mais pistola e diz que não é uma ferramenta, então a fada devolve essas palavras para ele, porque ela também não se considera uma ferramenta, e diz para ele que para os humanos esse pode ser apenas um jogo, mas para ela aquele é o seu mundo real. E ao ouvir essas palavras, Earth e Millie percebem que aquela fada rainha não soa como uma inteligência artificial conversando, e isso faz eles até teorizarem se aquilo ali não era um projeto, experimento, pesquisa, algo especial. Mas em seguida ele sente que é errado ficar pensando nessas coisas e decide parar. E bem, a fada rainha diz ao Glad que lhe dará uma recompensa, no caso seria 300 mil Glue e uma premiação no campeonato. Além
Além disso, ela também irá permitir que ele faça um novo contrato com uma fada forte, assim como ela era antes de sua evolução. Porém, ele se recusa a aceitar a sua oferta e se posiciona para o combate. Então a fada diz que se ele a derrotar, ela poderá continuar o acompanhando, mas se ele perder, ele não terá mais nem o dinheiro e nenhuma outra fada. E mesmo com essas condições punitivas, ele segue a confrontando, a chamando para um combate. O bicho é brabo. Afinal, ele queria fazê-lo obedecer na base da força. Nisso a batalha começa e a fada já começa apelando, lançando diversas técnicas ao mesmo tempo. Isso deixa Zui até atônito, ele fica se perguntando como ela consegue invocar tantas técnicas ao mesmo tempo, de uma forma tão rápida. E bem, Glad consegue se safar usando o Fly, mas ao ir pra cima, a fada desvia e o ataca com um choque, e em seguida ela invoca o High Explosion, e mesmo estando em seu limite, Glad ainda pretendia lutar, porém ela o ataca ainda mais com sua técnica Lightning. Nisso, ele cai de joelhos e ela invoca várias técnicas conjuntas que termina de colocá-lo no chão. Nisso, a fada vai até ele e questiona se ele ainda quer lutar mesmo tendo 1 de HP. Porém, ele desiste e a fada deixa o resto por conta de Silver. O senhor diz que quem deveria tê-lo castigado era ele, e a fada conta que ainda há 3 pessoas que precisam receber suas recompensas. Nisso, Earth e outros 2 players são teletransportados para a arena e a fada agradece eles por terem se recusados a lutar, mesmo que isso significasse não evoluir suas fadas, e ela explica que a evolução delas deveria ser uma recompensa pela batalha, e diz que ela queria que algumas fadas não lutassem, e como agradecimento a eles, ela irá aumentar o nível de fada deles. E quanto a Earth, ela diz que ele irá lutar com ela uma vez, e essa recompensa, bom, deixa nosso querido Earth muito mais bugado e confuso do que feliz. E galera, se você quer ver o Earth enchendo a mão da rainha com narizada no próximo episódio, escreve aqui embaixo, quero a parte 5, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder as novidades. O episódio começa com o Earth tentando entender os motivos dessa luta repentina. A rainha explica que ele não teve o prazer de ver o evento com uma fada ao seu lado, então ela gostaria que ele passasse por esse processo e lutasse contra ela. E meus queridos, a condicional acaba até sendo interessante pro Earth, afinal, se ele ganhar, ele ganha muito poder, se ele perder, ele ganha poder em menor escala. Então o cara meio que sai ganhando nessa independente de ele ganhar ou perder. Acho que tá valendo o risco, hein? Earth não é bobo nem nada, aceitou. O nome pejorativo de aliciador de fada sumiu de sua cabeça. Enquanto isso, no mundo real, os executivos da empresa de jogos de realidade virtual se reúnem afirmando que o evento atingiu seu clímax, assistindo ansiosamente para ver como essa batalha vai se desenrolar. De volta ao jogo, os outros jogadores esperam animados enquanto Earth dá uma matutada ali para tentar entender de que formas ele poderá tancar uma luta contra a rainha, e vai preparando seu equipamento e pensando em sua estratégia. Ele reconhece a variedade e a intensidade do poder de magia da rainha das fadas. Ele está especialmente preocupado com o feitiço High Explosion que ela utilizou para derrubar o Glad na batalha anterior. A única vantagem que ele tem é o fato de já tê-la visto lutar uma vez antes. Earth ainda não consegue acreditar que sua combinação escolhida de habilidades fracas seja realmente útil nessa luta. O arqueiro está ciente de que ela se adaptará ao seu estilo de luta à medida que a batalha se arrasta, anulando essa vantagem de já tê-la visto lutar. Earth conclui que não pode vencer essa luta de maneira justa, então sua outra opção é buscar uma rota alternativa, ou seja, patifaria. Ele prepara seu equipamento e confirma sua prontidão para a rainha. O sistema convoca a arena de combate e sinaliza o início da luta. Earth usa seu Sliding Shard para tentar dar a volta na rainha e dispara um tiro com 70% de sua força para testá-la. A fada usa o feitiço Wind Cutter para tentar parar a flecha do prota, mas a flecha conseguiu, mesmo com 70% de força, cancelar o feitiço da rainha. Ou seja, em teoria isso significa que, se ele for com força total, a flecha pode ser capaz de vencer a rainha. A rainha não perde tempo e segue com um ataque Fire Lance e o prota esquiva. Na sequência ele dispara uma flecha com força total que não apenas atravessa o feitiço da rainha, mas acerta ela também.
Essa dor a faz deixar cair o seu cajado, e Zui, Emily e o resto da multidão aplaudem chocados por ele ter conseguido um acerto direto. A fada fica surpresa por ele ter contra-atacado sua magia e percebe que está em desvantagem em uma batalha à distância. Ela tenta um combate mais próximo, correndo em direção a ele, utilizando o Wind Burst. Earth, por sua vez, não quer que ela chegue perto dele, então ele pega uma poção que ela pensa que ele vai beber. Ela prepara um ataque de relâmpago para atordoá-lo, mas Earth também antecipa isso, já que ela usou esse movimento em sua luta contra o Glad. O bichão é visionário, não tem jeito. Ele joga a poção que se chama Poção da Morte, a qual produz uma nuvem de fumaça roxa venenosa que impede quem for pego pela fumaça de usar magia, então ele inicia seu ataque. Ele lança algumas de suas poções de explosão que façam que a rainha caia de joelhos. Ela lamenta não ter proibido o uso de itens, mas Earth ainda está em alerta máximo com sua flecha carregada apontada para ela. Ele dá a sua opinião sobre como os humanos são fracos e acredita que é por isso que eles devem encontrar maneiras pouco convencionais de derrotar os mais fortes. Ela rapidamente usa sua habilidade chamada Wart Wall, erguendo uma barreira ao seu redor para se proteger. Earth responde utilizando sua habilidade de furtividade para se esconder. Enquanto isso, a rainha está perplexa por ele não estar atacando, nem mesmo conseguir sentir mais a presença dele. Ela especula que ele está esperando que sua magia se esgote, então ela decide surpreendê-lo indo para o ataque. Ela baixa a guarda e ataca rapidamente, mas Earth não está em lugar algum, até que ele aparece atrás dela e informa que ela está completamente vulnerável. Antes que ela possa reagir, ele a agarra com seu chicote de metal e a desequilibra girando-a. Ela permanece presa quando ele a atinge com seu Sliding Shard. E bem, se ele fosse um zagueiro, a gente só diria segue o jogo. A rainha cai no chão e Earth decide elevar os níveis de apelação à máxima potência, ativando a Gatling Arrow combinada com Mirror Arrow. Nisso ele se transforma em 3, triplicando dessa forma seus ataques. Já acabou, Jéssica? Claro que não. Ele na sequência manda o Twin Fan Arrow pulando na sequência, atacando com Arrow Twister. E para quem pensa que a surra já estava concluída, ele ainda trouxe mais uma dose de se aproximando dela com o Wind Buster, metendo um chutão nela. A rainha não teve nem tempo de anotar a placa, pois quando ela percebeu já tinha virado sabão. O sistema coroa Earth como vencedor e a barreira desaparece. Os gritos dos milhares de jogadores lembram-no de que todos acabaram de testemunhar seu estilo de luta espetacular. Ele se afasta pensando que a rainha está pistola, mas vê uma aura emanando dela. Ele fica chocado que ela aceitou a derrota tão graciosamente e até admite que estava muito confiante. A rainha diz que tratará isso como uma experiência de aprendizado e segue rapidamente para dar a Earth sua recompensa. Ela pede que ele mostre seu cristal de contrato de fada quebrado e o anel do Rei das Fadas. Ele não entende do que se trata o tal do anel, mas lembra que ele encontrou um anel na exploração da primeira dungeon, então ele por dedução imaginou que ela estava falando daquilo. A rainha os pega e percebe que há 5 luzes no cristal de contrato e adiciona uma sexta luz a esse cristal quebrado e funde o anel. Esse anel seria só a recompensa. Ela puxa a Earth para perto e o prota percebe uma luz de alerta ao perceber que ela estava tentando colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda e meus queridos, isso aí é sinônimo de coleira. Enfim, a fada insistiu, o prota resistiu, mas ainda assim não foi suficiente. Os jogadores riem da situação, ele tenta removê-lo, mas não consegue. O sistema informa que esse é o anel da 87ª rainha. A joia contém o poder de 6 fadas elementais e é a única do tipo em todo o mundo. No entanto, agora que foi colocado, não pode ser removido. Ele começa a chorar quando percebe isso. A rainha volta rapidamente para o seu reino antes que mais perguntas sejam feitas. Todos veem isso como o fim oficial do evento. Eles aplaudem felizes com o evento e a excelente finalização, testemunhando inclusive o nascimento de um casal ali. A épica batalha de Earth é carregada no site oficial do jogo. Isso inspirou muitas pessoas a usar a combinação de magia de vento e arco após verem como é forte. Isso também transformou Earth em uma celebridade no jogo, então ele decidiu ir para um lugar remoto para jogar em paz. No entanto, a rainha de repente surge do anel enquanto ele está trabalhando ali em algumas poções. Ela diz que veio lhe oferecer companhia e amor, ele se assusta, ela diz que está brincando com a cara dele e ele a repreende por negligenciar suas obrigações e a ordena voltar a governar o reino, mas ela reclama de como isso é entediante. A monarca revela que ser uma governante é o trabalho mais difícil no reino e que só queria ficar de boas, e ele só reclama de que de boas é algo que ele parece que não vai conseguir ficar tão cedo. Earth segue em direção à cidade, mas se sente desconfortável quando é reconhecido por todos, uns inclusive estão chamando ele de marido da fada rainha. Uma voz atrás dele o chama agressivamente para chamar sua atenção, mas ele pensa que estão falando com outra pessoa. Ele opta por ir caçar para fugir da atenção.
Earth olha para seu anel, desejando experimentar algo novo. Ele encontra a rainha novamente e pergunta a ela sobre o feitiço Prisma Nova, pois é algo que ele pode aprender já que tem um anel equipado. Ela o encoraja a descobrir usando, então ele pega um urso selvagem e entoa uma invocação e, gente, a invocação é do tamanho do Novo Testamento da Bíblia. O Earth estava terminando o encantamento, eu já tinha esquecido de como ele tinha começado. Manjem e apenas escutem. Ele pede que todas as fadas ouçam a sua voz, que suas orações pertencem às fadas juntamente ao seu grande desejo. Aí ele se prepara para fazer o pedido. Nisso ele oferece parte de sua mana para a governante das fadas e pede para que ela dê o seu poder à sua alma, para que assim ele tenha a proteção garantida nesse momento. Ele pede para que essa proteção e sua mana torne-se força que trará dor e desespero ao inimigo diante dele. Caralho, é tipo uma redação do Enem esse bagulho. Nisso ele projeta um círculo para delimitar a área de efeito, e vocês acham que acabou? Que nada. Aí vem a parte 2. Ele deixa o urso no centro, dá os créditos à fada rainha e diz que por meio de um contrato ele deseja que um milagre aconteça diante dele e pede para que a fada aniquile o seu inimigo com seu poder verdadeiro. Finalmente vemos, após a leitura da saga do Senhor dos Anéis inteiro, o efeito da magia Prisma Nova. Earth quase zera o seu HP e o inimigo é transformado em pedra. Após isso, Earth tenta mais algumas vezes usar o feitiço para entender suas nuances. Ele volta para o seu acampamento isolado, onde prepara refeições para o seu negócio de alimentos. Ele revela que o feitiço afeta todos os inimigos da área com vários efeitos de status aleatórios. A monarca acrescenta que há uma grande variedade de efeitos de status que podem ser infligidos ao alvo, incluindo paralisia e petrificação, com baixas chances de ativação. Ela também o avisa de que o período de recarga é longo, que é para ele tomar cuidado. Ela tenta pegar um pedaço de comida, mas ele a atinge com um leque, advertindo-a para não comer a refeição de seus clientes. A monarca reclama que toda a culinária do reino das fadas é muito doce e que ela precisa de algo salgado para equilibrar. Sua conversa é interrompida por Nazir, que confronta a Earth por tê-lo ignorado anteriormente. O nosso astro ali relembra do incidente e assegura a Nazir que não sabia que estava sendo dirigido a ele. Nazir se apresenta como membro da guilda Arco de Apolo e começa a fazer um discurso sobre como seu objetivo é oferecer salvação a todos os arqueiros oprimidos em todos os lugares e blá blá blá. Ele tenta recrutar o Earth cheio de pompa e palestrinha, dizendo que ele teria a posição mais baixa e tal, mas o astro simplesmente o ignora e termina sua refeição com a rainha. Antes de sair, ele informa a Nazir que não está interessado, o que deixa o convidado confuso. A rainha permanece com o Earth até o final de seu turno e ele a envia de volta para o seu reino com comida, o que a deixa feliz. Ele está animado por finalmente ter paz para trabalhar em alguns equipamentos no dia seguinte. Na manhã seguinte, ele entra na loja de ferragens de Black e cumprimenta a todos. Ele fica um pouco na defensiva quando percebe uma multidão ao seu redor. Black pede desculpa a ele e revela que, como ele é famoso agora, todos querem assistir ao seu processo de trabalho. Earth concorda, mas pede a todos que se afastem um pouco, o que eles fazem imediatamente. Ele começa desmontando seu arco de caça composto do tipo X para atualizá-lo. Como ele usou muito, ele decide fazer um novo. Ele usa madeira de melhor qualidade e reforça com metal leve em vez de ferro, resultando em um arco mais poderoso. Em seguida, ele trabalha na versão aprimorada de seus sapatos com lâminas. Usa metal leve para aumentar o valor de armadura de seus sapatos. O material escolhido para as pontas é um método de torção de parafuso e os pregos são de aço, melhorando o poder de ataque. Earth move a lâmina para a frente do sapato dessa vez e a torna removível para facilitar a manutenção. Essas alterações permitirão que ele seja mais versátil com seus chutes. Após algum tempo, a lâmina de perna de cervo está completa. Ele pratica alguns chutes com eles e os observadores aplaudem, admirando sua habilidade. Earth prefere quando todos o viam como um estranho. Ele para de sentir pena de si mesmo à medida que fica animado para ver a última parte de atualização do seu equipamento. Ele segue para a loja de armaduras, onde a comerciante lhe entrega a capa que ele encomendou. Ela cobra 5.000 glue, que era o pagamento combinado, e Earth fica chocado com a qualidade. As surpresas continuam quando ele ouve o quão acessível é o preço para um trabalho de alta qualidade, uma vez que concordaram com o preço. A comerciante não está disposta a aumentá-lo, apenas porque o produto final é de melhor qualidade. A atenção de Earth é desviada quando ele recebe uma mensagem de Ayami, a mestra da guilda do Arco de Apolo. Ele aceita o convite e encontra com eles
mais tarde naquela noite. Os membros se alinham para recebê-lo e ele reconhece o tamanho deles. Após trocar cumprimentos, Ayami se desculpa pelo comportamento de Nazir em relação a ele. Ela destaca sua fama após sua exibição contra a rainha, já que eles são uma guilda exclusiva de arqueiros. Nazir acredita que se eles conseguissem que Earth se juntasse a ele, seu número aumentaria. Earth diz que não ficou ofendido com o que rolou. Ayami revela que fizeram investigações adicionais e descobriram que Nazir estava usando o nome de Earth para recrutar novos membros. A guilda se desculpa em seu nome. Earth fica surpreso com o gesto e pede que levantem a cabeça, pois aceitou o pedido de desculpas. Ayami fica feliz ao ouvir isso e informa que Nazir foi punido para garantir que isso nunca mais aconteça. O cara foi rebaixado de tenente para um membro comum e perdeu seus privilégios de convite na guilda. Eles não queriam banir ele, mas fizeram assumir a responsabilidade. Earth está satisfeito com a forma como lidaram com a situação e, após algum entusiasmo de Ayami, se despede deles. Ele está começando a perceber o impacto que sua batalha com a Rainha das Fadas teve no jogo. O cara só queria relaxar e se divertir e agora é assediado. Enquanto isso, no mundo real, os executivos estão impressionados com seu desempenho e a influência que ele está tendo sobre os outros jogadores. Eles marcam Earth como um jogador a ser observado e o episódio acaba com a gente se questionando onde é que a história vai nos guiar agora. Se você quer descobrir comigo, deixa o like para fortalecer o vídeo, escreve abaixo que você quer ver a parte 6 e se inscreva e ative as notificações para que você possa assistir o lançamento em primeiríssima mão. Na vida real, Earth descobre que o jogo abrirá outro servidor, então ele espera que o jogo seja inundado em breve com novos jogadores. De volta ao jogo, Zui e Millie abordam Earth e Zui diz a ele que o jogo acabou de adicionar um novo efeito de status na atualização mais recente. Esse efeito chama-se Break Arms. O efeito é basicamente deixar o jogador que for atingido por isso ficar sem utilizar as armas por um determinado tempo. Além disso, se um jogador levar mais de 25% de dano em seus braços em relação ao total de pontos de sua vida, então eles ficarão paralisados ou petrificados. Earth fica feliz que os jogadores não possam roubar suas armas enquanto as deixam cair, já que isso aconteceu com ele em um outro jogo. Nesse momento é anunciado que uma nova dungeon estará chegando ao jogo e ela se chama Desafio dos Mortos. Os andares da dungeon são gerados de forma totalmente aleatória, então cada vez que um jogador entra, a experiência em questão será única. Nela haverá uma infinidade de armas e o objetivo será alcançar o 10º andar. Em seguida eles mostram o próximo trailer do jogo e vemos que Zui está nele. Além dele, vemos também a famosa luta de Earth contra a Rainha das Fadas. Earth fica pistola com isso, pois ele não apenas não quer destaque, como também acredita que os novos jogadores ficarão decepcionados se isso os fizer pensar que os arcos são muito mais fortes do que realmente são. Earth sabe que se ele vai enfrentar essa dungeon misteriosa, ele precisará de um escudo. Ele está certo de que não irá mais longe no jogo, com esquivas como a sua única defesa, e isso será especialmente verdade, principalmente em ambientes mais apertados, como uma dungeon. Vemos que Earth conseguiu um escudo e ele explica que se especializou em escudos pequenos porque é mais fácil usar um arco com ele. Earth pega os materiais que acabou de obter e vai até Black com o intuito de forjar novos equipamentos. Ele começará fazendo um novo arco composto, dessa vez baseado em projetos que ele trouxe do mundo real. Black fica abismado ao ver que o arco do maluco tem um ataque de 38, mesmo que a pontuação do arco seja apenas 3. Infelizmente, Earth explica que as flechas são muito caras, então ele o fez apenas para aprender mais sobre como elas funcionam. E ele diz que ele nem vai usá-lo porque planeja fazer algo ainda melhor. O grande porém é que o nosso prota, vivendo na mania da grandeza, quer fazer algo que nem mesmo existe no mundo real. Então ele terá que desenhar os planos sozinho. É o cheater, não adianta. Falando em cheater, olha isso galera. Earth passa a noite terminando outro projeto e vemos que ele fez um escudo. No entanto, não é apenas um escudo comum. Ele contém um arco compacto escondido. É um arco pequeno? Sim, mas é extremamente letal e preciso, graças à mira que ele instalou. Ele explica que o arco volta a ser escudo quando ele volta a soltar a empunhadura. Nisso ele explica também que todo o seu esforço para fazer o primeiro arco, aquele que a gente viu, foi para treinar sua habilidade com escudos pequenos e aprender como fazer os planos ali, os planejamentos. Então foi tudo para isso. O visionário é um gênio. Além disso, mesmo que ele seja atingido agora por Break Arms, ele ainda terá a capacidade de atacar a longa distância. Mais tarde, Earth instala a atualização e volta para encontrar uma tonelada
tonelada de novos jogadores. Earth segue para a nova dungeon e descobre que todos estão se apressando para comprar e vender poções e coisas do tipo, enquanto as pessoas entram na masmorra. Nesse momento aparecem ali uns Power Rangers da Deep Web, meu amigo, que urrada que eu dei nessa parte. Eles foram se apresentar e o Prota simplesmente implorou para que eles não digam mais nada, afinal, nada de pagar royalty para outro seriado, né? Earth questiona o motivo dos Sentai Rangers estarem sem o Ranger preto, e eles explicam que ele estava com muita dor de estômago, e eu, mais uma vez, dei muita gargalhada. Meu, isso foi muito inesperado, e é justamente aí que as coisas se conectam. Como o Ranger preto está doente, eles precisam de um substituto, então estão pedindo a Earth para se juntar a eles. Earth percebe que provavelmente não chegará muito longe nessa primeira rodada de masmorra, nessa primeira tentativa, então eles ficam animados quando ele concorda em se juntar a eles. E os Rangers Sentai estão ali ansiosos para entrar de uma vez, mas Earth os impede para analisar a masmorra, e ele percebe imediatamente que eles têm má sorte no grupo, já que há 15 armadilhas apenas na primeira sala, inclusive algumas delas são armadilhas de morte instantânea. Então Earth na real tornou seu caminho mais difícil com esse grupo. O Ranger Azul está contente que as coisas estão funcionando bem, já que adicionar um novo membro é sempre um pouco complicado, mas nunca houve dúvida na mente do Ranger Vermelho, isso porque ele sempre soube que a pessoa casada com a Rainha das Fadas tinha que ser forte. Eles passam pela primeira área, então Earth deixa os Rangers liderarem e eles logo encontram um perigo. Esses caras eliminaram instantaneamente os monstros esqueletos, então Earth está aliviado que pode se concentrar em encontrar armadilhas. Os Rangers apontam que estão demorando muito para avançar na masmorra, e Earth se desculpa por gastar tanto tempo desarmando armadilhas. No entanto, os caras são muito tranquilos quanto a isso, e dizem que só um besta ficaria irritado com algo do tipo. No terceiro andar eles encontram mais perigo, mas a Ranger Rosa diz confiante aos outros para ficarem para trás e assistirem ao seu trabalho. Ela elimina alguns, mas esses são mais poderosos do que os que encontraram no primeiro andar. O cara com o machado fica chocado ao ver que seus ataques não estão funcionando, então Earth explica que ataques físicos não funcionam contra esses monstros específicos. Um dos ataques de Earth usa a magia do vento em suas flechas, então ele usa isso para limpar a casa. Eles encontram a entrada para o quarto andar, mas já estão na masmorra há 40 minutos. Eles têm apenas 1 hora para completar a masmorra, então eles decidem seguir em frente e chegar pelo menos no quinto andar. No quarto andar, Earth fica assustado ao sentir uma sensação estranha que parece a morte que está acariciando ali o seu rosto. Claramente algo não está certo nesse andar. Eles ouvem gritos ensurdecedores enquanto alguém pede por ajuda. Esses caras realmente pensam que são heróis e pulam em ação, então Earth não tem escolha senão deixar a sua equipe seguir em frente. Uma armadilha fecha a porta atrás deles, então Earth percebe que é o tipo de armadilha que não permitirá que eles saiam até completarem a missão da sala. Essa sala está cheia de monstros esqueletos, então os Rangers estão animados para a batalha e Earth escaneia a sala em busca de armadilha e felizmente não há nenhuma. Então Earth decide que não vai mais se segurar e pode lutar com toda a sua força. Todos começam a lutar e eles mostram seus próprios ataques únicos. São um pouco chamativos demais para o gosto de Earth, bom, mas é um grupo Sentai, né? Não tinha como ser diferente. E eles claramente são fortes. A sala é rapidamente limpa e um baú de tesouro aparece. Earth avisa um dos caras ali do outro grupo que eles salvaram para não abri-lo, pois é uma armadilha. Mas esse cara tem as habilidades de ladrão e diz que pode dizer que se é uma armadilha aquilo ali ou não e tal. Earth diz que se o cara insistir em abrir, que pelo menos ele deve esperar ele sair da sala. O Ranger Verde aponta que isso significaria que eles não vão receber a recompensa. Os outros Rangers confiam em Earth, e quando saem, a porta se fecha atrás deles. Earth explica que a segunda armadilha da sala mata os jogadores por conta de sua própria ganância, e os caras lá dentro gritam de agonia à medida que suas vidas são tomadas. Nosso grupo está sem tempo, então eles são enviados para fora. O Ranger Vermelho sabe que é falta de educação perguntar sobre o nível de outros jogadores, mas ele está realmente impressionado com Earth. O cara com a habilidade de ladrão não conseguiu perceber que havia uma armadilha no baú, mas Earth de alguma forma conseguiu. Então o Ranger se pergunta se Earth já está no nível 20.
Earth não dá o número exato, mas diz que está acima do 20. Na real, Earth está acima do nível 30, mas ele decide que não deveria contar isso a alguém que ele acabou de conhecer. Eles decidem dividir seus ganhos, mesmo que não seja muita coisa. Earth explica que está, de fato, muito feliz, já que pelo menos conseguiu melhorar bastante suas habilidades de ladrão. O Ranger Vermelho também está feliz, mas o xarope do Ranger Verde sempre tem algo a dizer. Ele queria explorar mais o segundo andar, já que ele é um completista de mapas, adora fechar os mapas por completo. Esse amante de mapas até mapeou o primeiro andar, mas ele é um burro, afinal de contas. As masmorras são geradas de maneira aleatória, então o mapa vai ser inútil na próxima rodada. Earth então os adiciona como amigos e eles se despedem. Mais tarde vemos o nosso prota, que está sempre buscando se aprimorar, apontando que, se ele quiser chegar ao 10º andar da masmorra, ele precisa ser capaz de desarmar armadilhas mais rapidamente. É por isso que ele decidiu construir uma ferramenta que o ajudaria em sua habilidade de ladrão. No entanto, essa ferramenta é difícil de fazer, pois se for muito fina, quebrará, se for muito grossa, não funcionará. Black vê Earth com dificuldades e ele faz a ferramenta de arrombamento ainda melhor do que Earth poderia esperar. Depois, para a alegria dos nossos corações, a Rainha das Fadas aparece do nada para surpreender Earth, e ela pergunta se ela deve fazer algum grande anúncio da próxima vez para não assustar o nosso protagonista. Ela só queria desabafar sobre ter que entregar toneladas de novos cristais de contrato para os novos jogadores e se despede do seu marido. Earth bate nela com um leque na cabeça e lembra ela que eles na verdade não são casados. Ele se pergunta se está sendo muito duro com ela, mas ela já superou e vai embora. Earth se inspira nela para trabalhar ainda mais, então ele faz uma tonelada de flechas em preparação para a próxima tentativa na masmorra. Nesse momento a Rainha das Fadas reaparece e a guria tá só fulige. Ela explica que dar cristais só é fácil, mas muitas pessoas ficam importunando, fazendo perguntas estranhas e desconfortáveis das mais diversas naturezas, seja qual é o tipo de homem que ela gosta, as medidas que ela tem, e é daí pra baixo. Galera, os gado vieram com força nessa atualização. Elas odiou tanto que não teve escolha a não ser derrotá-los em batalha. Elas revivia apenas para derrotá-los novamente, mas bem, olha o naipe dos desgraçados. E bem, eles apenas disseram que apanhar dela era como se fosse uma recompensa. E bem, ela tá toda esgotada e resolve pedir uns favorzinhos ali pra Earth e tal, e se aproveita um pouco da situação. Ela quer ganhar um cafuné, e ela quer deitar no colo dele, e ela quer que ele assine um formuláriozinho de casamento também, e eu não tanquei essa parte astuta dela. Earth não tem ideia de onde ela tira essas ideias malucas, mas se recusa a assinar. Depois, a Rainha das Fadas fica maravilhada ao quão delicioso é o pãozinho de carne de Earth, e ele explica que sua habilidade culinária finalmente atinge o nível 50, ou seja, ele já pode disputar o Masterchef. Isso significa que ele pode começar a usar a panela a vapor, por isso experimentou fazer os pãezinhos, e ela está apenas feliz por ser a primeira a experimentá-los. Earth percebe que as coisas devem ser bem difíceis para ela, tendo que ser rainha e tudo, então ele decide não afastá-la dessa vez. Ela fica um pouco à vontade demais, o chama de marido, e ele se pergunta se cometeu um erro enorme. Meu querido Earth, conselho de amigo, a gente sempre se arrepende do que a gente não faz muito mais do que a gente faz, então faz a rainha feliz e vá ser feliz também, cara. E é com esse clima adorável que encerramos o episódio 6, que eu particularmente gostei muito. Teve ação, comédia, até surpresas, pois eu simplesmente jamais imaginei que veria um time de Super Sentais e um VRMMO. E aí, será que no próximo episódio veremos Earth tancar os 10 andares da masmorra em 1 hora? Deixe aqui nos comentários se vocês querem a parte 7 e bora descobrir junto comigo como será o futuro desse anime que particularmente estou gostando demais de assistir. E no começo do episódio, Earth foi atingido repentinamente por um inimigo e ficou imóvel. Então, a cena corta para alguns dias antes. Earth explica que, ao criar um conjunto de ferramentas para seu uso pessoal, passou seus dias explorando as dungeons sozinho, com o objetivo de aprimorar suas habilidades em arrombamento e desarmamento de armadilhas. No início, ele sempre falhava, acabando por explodir as armadilhas e muitas vezes até morrendo. Mas à medida que praticava, finalmente atingiu o nível 50 nessa habilidade. Agora ele é capaz
capaz de evoluir para uma classificação superior e ele comenta que há duas possibilidades. A primeira é o roubo superior, que na real é como se fosse uma versão mais poderosa da habilidade que ele já tem e que faz as mesmas coisas, e a segunda seria a habilidade de roubo benevolente, que lhe permite roubar dos monstros e obter itens valiosos, o que o destaca como um ladrão. Contudo, ele percebe que precisará de mais experiência para evoluir nessa categoria, então ele decide ficar com a habilidade de roubo benevolente e na sequência recebe uma mensagem dos Rangers, logo se vê novamente diante de uma nova armadilha. Finalmente Earth conhece o Ranger preto e começa a desarmar a armadilha. Ambos demonstram grande entusiasmo em fazer isso e a Ranger rosa questiona a razão por trás de toda aquela euforia. O Ranger vermelho comenta que apenas os apresentou na esperança de que se dessem bem, mas não esperava que eles se tornassem tão amigos. Após esse dia, Earth relata que continuou explorando a masmorra e à medida que desarmava mais armadilhas, falhava menos. Com isso, começou a ter acesso a mais tesouros sem que os baús explodissem em seu rosto. Sua habilidade de roubo benevolente também já estava aumentando e Earth começou a entender melhor como os monstros se comportavam naquela dungeon. Eles pareciam ser atraídos pela luz e assim ele usou a habilidade de visão à distância para enxergar no escuro, reduzindo o número de batalhas desnecessárias que precisava enfrentar. E finalmente ele chegou à escada que levava ao penúltimo andar. Ao verificar o tempo disponível, ele nota que tem apenas 5 minutos para completar a masmorra, pois a lenda diz que no nono andar encontram-se os Liches, que são muito perigosos. Ele segue em frente, deparando-se com o primeiro monstro no andar, mas a criatura passa direto por ele. Seus amigos o alertaram que os Liches continuam perigosos, usando ataques de status e voando com monstros próximos, o que seria um problema para Earth, já que ele está sozinho na dungeon. Earth compreende que não pode lutar contra os Liches e decide apenas seguir adiante sem chamar a atenção deles. Ao chegar em uma sala, ele encontra várias armadilhas à escada no centro. Earth percebe que não há tempo para desarmar todas as armadilhas, então decide seguir em frente. Ele utiliza sua habilidade de voar e começa a flutuar sobre a sala em direção às escadas. Contudo, ele acaba ativando uma armadilha, mas já ali ele se levanta e continua em frente, finalmente alcançando a escada. Ao verificar o tempo disponível, ele percebe que o cronômetro parou faltando 2 milésimos de segundos para ser expulso da dungeon. Porém, ele não foi, então Earth toma uma poção sem entender exatamente o que está acontecendo. Aparentemente, ele chegou ao último andar. Então, Earth começa a se sentir confiante, pois chegou a um local da masmorra onde nenhum outro jogador tinha alcançado. Descendo a escadaria do último andar, ele carrega uma lamparina consigo. Em certo momento, Earth ouve algo estranho no jogo. Ele pergunta se há alguém ali e uma voz responde que não esperava que alguém conseguisse chegar até aquele ponto sem ajuda. Essa voz se apresenta como André, um cavaleiro do Império. Ele explica que sua nação o enviou para investigar um labirinto dos mortos, acompanhado por um grande exército. Contudo, tanto os monstros quanto as armadilhas dos andares acabaram por matar todos, restando apenas André, que cruzou o labirinto sozinho até a sala mais profunda. Lá ele encontrou apenas uma sala vazia sem ar para respirar e acabou morrendo, transformando-se em um cavaleiro esqueleto. Forçado a proteger a masmorra a todo custo, André relata que tentou honrar seu papel como cavaleiro, mas acabou se tornando um guardião do local. Earth questiona se a sala ainda está no mesmo lugar de sempre, e André responde que não, pois ele a destruiu. Mesmo em sua morte, André tentou honrar seu papel como cavaleiro. Earth diz que eles se encontrarão no fim da escada e questiona o que André quer que ele faça. André responde que deseja ser libertado, pois suportou essa situação por muito tempo e está cansado de resistir para não se tornar um monstro. Ele implora para que Earth o liberte para que possa se juntar aos seus companheiros que morreram no labirinto. As escadas desaparecem e Earth se encontra diante de um abismo. Earth levanta o rosto e percebe uma figura se aproximando, perguntando se seria André. O ser começa a rir, comemorando que finalmente tomou o controle do corpo de André, agora que a criatura está em posse total do corpo do cavaleiro. A luta se inicia quando Earth ataca um monstro. A criatura promete uma morte dolorosa para Earth, porém ele desvia do primeiro golpe, percebendo a velocidade do oponente. A batalha se desenrola, com Earth focando em sua defesa para evitar ao máximo ser atingido. Earth lança chamas e prepara seu arco, deixando claro que sua estratégia não se limita apenas à defesa. A criatura destrói o armamento de Earth com um ataque, forçando-o a se defender de perto. E agora que Earth não pode usar o arco, a criatura se sente confiando, ordenando que Earth desista. Mas Earth diz que ainda não é hora de desistir, pois ele tem alguns truques na manga. Ele usa seu escudo para atacar, porém durante a luta começa a se preocupar, pois o outro arco secreto não é tão útil. Ele só pode disparar flechas especiais e não pode usar habilidades especiais junto com esse arco. Earth percebe que o arco dispara rapidamente, o que permite mirar mais rápido do que se estivesse com o arco maior. Ele decide que é melhor se focar na quantidade e não na
na força nesse momento. A criatura fica irritada com o fato de Earth não parar de se mover e o ataca com Shield Charge e após com Shield Chaser, causando em Earth um stun, ou seja, deixando-o incapaz de se mexer. A criatura afirma que não esperava ter que usar essa habilidade com o humano e diz que já perdeu tempo demais na luta. Então, a criatura no corpo de André diz que enviará Earth ao deus que ele tanto ama. Earth questiona o que ele quer dizer com aquilo, e a criatura explica que os humanos costumam orar a Deus sempre que algo acontece, pois o amam muito. A criatura ataca Earth, mas ele desvia e atinge o monstro com suas flechas agudas. Earth explica que não há Deus naquele mundo eletrônico, apenas a vontade humana que luta para sobreviver mesmo quando tudo está desfavorável. A criatura pede para Earth mostrar sua vontade na prática. Earth parte para o ataque com Triangle Shot, criando uma ilusão que o aproxima do inimigo e o golpeia com um chute ágil. Após isso, ele começa a conjurar seu feitiço, que leva basicamente a metade do episódio inteiro de tão gigante que é, clamando para que todas as fadas de seu mundo ouçam sua voz e concedam seu desejo, direcionando suas preces para as fadas. Ele começa a fazer seu pedido para a governante das fadas, pedindo proteção, magia e favor, transformando-se em uma força que cause dor e desespero ao inimigo. A criatura pede para ele parar de conjurar aquela magia, mas Earth continua até que o monstro consegue se mover brevemente e quebra seu escudo. Ele continua conjurando a magia e invoca o Elder Prisma Nova, atacando o inimigo. Ele percebe que conseguiu conjurar a magia por completo, mas pede para receber petrificação ou paralisia para escapar dessa situação difícil que se encontra. A criatura continua desafiadora, alegando que Earth pagará por tê-lo ferido. Uma ilusão da fada rainha aparece e Earth entende que o feitiço de ilusão é proveniente de seu anel. A fada congela o inimigo e permite que Earth termine o trabalho. Ele ataca com seu arco utilizando Wide Arrow, Gatling Arrow, Twin Fanged Arrow, Mirror Arrow, Arrow Twister e como se o combo já não fosse intenso o suficiente, ele ainda usa explosões contra o monstro e finalmente derrota aquele que dominava o corpo de André. Por fim, o próprio cavaleiro aparece e elogia Earth por sua bravura, explicando que o inimigo foi derrotado antes que a sua alma desaparecesse. André agradece a Earth por ter dado tempo para ajudar. Então, Earth questiona se fez o que André queria, e André responde que Earth deu mais do que ele esperava. Originalmente, ele passaria seus últimos momentos como um monstro, mas graças à ajuda de Earth, isso não acontecerá. André percebe que está na hora de partir, mas antes disso ele presenteia Earth com sua espada como forma de recompensa. Embora seja ruim para o combate, André diz que se Earth a vender, poderá conseguir algum dinheiro. Earth aceita o presente e André menciona o comentário de Earth sobre a inexistência de um deus naquele mundo. Para ele, há um deus, pois agora ele pode encontrar seu fim como humano e não como um monstro, ao lado de seus companheiros. A sorte que teve é atribuída à vontade de Deus e ele parte. Eu gostei muito dessa parte, senti muita satisfação com essa conclusão. Earth agradece as palavras e em seguida uma porta se abre e o criador do jogo anuncia que um dos chefes secretos de um desafio foi derrotado. Como resultado, uma nova arma foi desbloqueada, a Espada do Cavaleiro, uma versão superior de uma espada de uma mão, com longo alcance e ataque poderoso. Earth percebe que derrotar um chefe secreto indica a existência de mais desafios e possíveis armas a serem desbloqueadas. No dia seguinte ele visita o ferreiro para consertar seus equipamentos, mas nenhum pôde ser arrumado. Ele decide então transformar suas armas quebradas em um novo escudo, porém as coisas não vão nada bem. Seu arco e equipamento de couro também precisam de reparos, o que certamente custará dinheiro. Earth sugere que talvez seja melhor dar uma pausa nas lutas solitárias, pelo menos por enquanto. E em outra parte do jogo, uma garota comenta animada sobre sua vez de aparecer. E bem, fica o questionamento, quem será essa garota? Ela é amiga ou inimiga? Se vocês querem descobrir comigo, deixem aqui nos comentários que vocês querem a parte 8, deixe o like para dar aquela força e se inscrevam e ativem o sininho para não perder as próximas novidades. Salve galera, primeiramente queria agradecer o apoio incrível que vocês estão dando aqui nos vídeos, sempre deixando o like, comentando e assistindo até o fim. Eu estou muito feliz que o canal está crescendo, então muito obrigado, vocês são incríveis! E no final desse vídeo eu vou lançar um desafio para vocês, então bora pro resumo do episódio. Iniciamos o episódio com um vislumbre do meio externo, onde os prováveis envolvidos com o jogo mencionam que PN0EA parece estar se divertindo e que o seu aprendizado parece estar avançando rápido graças ao arqueiro e que precisam agradecê-lo. Porém, a outra participante do diálogo diz que há um problema.
PN1EB está reclamando que está entediada e o rapaz ali emenda que eles irão permitir que ela dê uma volta. E voltamos ao mundo do jogo, onde vemos Earth sendo convidado a participar do grupo de Zui, pois segundo ele, tanto Nora quanto Casamine não poderão jogar hoje. Earth então comenta que eles estarão em desvantagem hoje, visto que somente a Millie irá curar, porém Zui diz que eles estão esperando por uma nova curandeira que ainda não apareceu. Eles alertam a Earth que a novata pode ser um pouco rude às vezes. Earth até demonstrou um certo desconforto com a informação, porém ele pergunta se ele só precisa não ligar para isso. Zui apenas se desculpa pela escolha, justificando que não encontrou mais ninguém livre para hoje. Eis que ouvimos aquela típica risada clichê vilanesca. Era a nova integrante folgando para cima deles, enaltecendo o fato de que todos vieram recepcionar ela, perguntando se ela deveria elogiá-los por isso. Zui coringa com ela dizendo que ela é quem está atrasada, e a gente já percebe que as animosidades prometem ser tensas durante o episódio. Zui diz que o nome dela é Elizabeth, mas que chamam de Elisa para encurtar, enaltecendo que ela é uma boa maga, então era para ele ficar tranquilo. Zui pede para Elisa descer e pedir desculpas a Earth. Ela, porém, diz que o Prota parece um fracote, perguntando se ele realmente será útil, dizendo que ele parece tão normal que é quase um NPC, e eu lembrei do início do game, onde Earth dizia justamente querer passar essa vibe, pois bem, ele conseguiu. Zui surta com um comentário e Earth apenas diz que ele provará se ele será útil ou não dentro da dungeon. Na próxima cena vemos Earth arrombando uma porta, o pessoal agradece pela utilidade dele e a tsundere da parte faz o que toda tsundere faz. Reconhece meio que menosprezando o Prota, dizendo que ele é útil pelo menos para desarmar armadilhas. Eles seguem avançando e já estão no 5º andar. Zui sugere uma pausa e a guria diz que eles não têm tempo para descansar. Rage alerta que eles têm que seguir com cautela a partir dali. Millie diz que ouviu boatos, que por ali aparecem alguns monstros poderosos, e Earth mentaliza que se tratam dos liches inferiores. A tsundere pergunta se eles são tão brabo quanto dizem, e Earth diz que sim, pois ataques físicos não geram efeito contra eles, e eles também geram muitos efeitos nos status dos players, ferrando inclusive o movimento dos jogadores. Millie tenta tranquilizar Elisa dizendo que não é para se preocupar, pois ela consegue desfazer os efeitos de congelamento e paralisia causados pelos liches, enquanto a Elisa por sua vez consegue lidar com petrificação. Enquanto eles estão no papo ali, Earth percebe que há monstros se aproximando, eles perguntam quantos são. Earth diz que são 12, sendo 4 deles liches inferiores, ou seja, ferrou. Zui pergunta se há armadilhas na sala e Earth diz que não. Eles chegam à conclusão de que o melhor a se fazer é preparar-se onde eles já estão para a batalha, e assim eles o fazem. Tá todo mundo ali prometendo dar o sangue, enquanto a galera olha pro lado e a tsundere tá toda tiltada, ou seja, ela sentiu a água batendo nas partes baixas. Earth dá aquela risada típica e diz que ela tá tão nervosa que não consegue nem falar e tá até tremendo. Zui pede para ela magias de ataque e ela apenas confirmou que o fará. A primeira leva de monstros chega e Earth pede para deixar pro pai. Ele carrega o Wide Arrow, eles invocam uma magia chamada Holy Ray. Millie manda Explosion e Zui se anima pensando que os monstros iriam tombar, mas eles ficam de boa e bem, Earth meio que já sabia disso. Rage usa seu ataque chamado Raigo Control e em seguida Taunt, atraindo dessa forma o ataque dos monstros para ele tancar. Ron ativa seu ataque War Spirit e Twin Fists e Zui também ataca e o monstro vai pra vala. Eis o plot twist. Rage derrubou seu escudo devido a um ataque que afetou seu status e por conta disso ficou petrificado. Millie pede pra Elisa curar Rage, visto que ela lida bem com petrificação. Ela tá toda borrada ali no canto e diz que vai fazer e o monstro vai até ela. Ron a defende metendo um socão no monstro. A tragédia, caras, ela tava se desenhando. Eis que Earth pediu pro pessoal se abaixar enquanto ele carregava suas poções bomba. Isso deu tempo para Elisa se recompor e ajudar Rage. A luta prossegue e eles vencem o embate, mas ficam meio esbagaçados emocionalmente devido à tensão vivida. Enquanto eles se recompõem, Elisa pergunta por que Earth não usou as bombas antes. Ele explicou que elas eram arriscadas e que poderiam acabar causando danos à própria party. Zui pede para Elisa parar de reclamar do Earth, ela diz que não estava fazendo isso. E Millie, bem, fica pistola e pede pra Crash fechar a matraca e bem,
Eles se calam. Elisa pede desculpas para Earth e ele apenas diz que eles não terminaram a masmorra ainda, dizendo que conta com a cura dela, meio que naquele tom de relaxa, tá de boa. E bem, parece que a party finalmente se entendeu e o melhor vai acontecer a partir de agora. E na cena a seguir vemos eles do lado de fora, comemorando o fato de terem conseguido concluir o desafio. Eles se despedem e alguém aparece na surdina. A próxima cena vemos Earth na cidade olhando para alguns itens, sendo um arco japonês e uma espada Otachi. E enquanto Earth está divagando, alguém o aborda perguntando se ele é o Earth e ele dá aquela boa avaliada na moça, reconhecendo que ela não deve se tratar de uma jogadora. Ele confirma que é Earth e na sequência ele pergunta quem é ela. Ela diz apenas que se for explicar para ele entender, ela é como se fosse a irmã mais nova da fada rainha, e eu já pensei, cacete, será possível? Earth provavelmente pensou o mesmo e foi mais além, intuindo que dali tem tudo pra vir problemas. Ela diz que fica triste em vê-lo tão tenso, ele apenas pergunta os motivos dela ter vindo vê-lo. Ela responde de maneira vaga que foi por alguns motivos. Eis que a moça do nada manda que tem interesse nos lábios dele. Eu já mandei um eita! Earth pelo visto se abalou menos que o narrador, pois ao invés de espantar-se, mandou apenas uma pancada de leque na cabeça dela. A guria apenas diz que por ele ter batido nela com um leque, ele aparentou ser uma pessoa interessante, então ela imagina motivos pela irmã ter gostado dele. Mas o que está a moça, só o tempo dirá. Eis que o assunto muda de ares e a moça diz que a irmã dela mencionou a qualidade da comida de Earth e ela adoraria experimentar. Ele apenas recusou, dizendo que ele vai lidar com armaduras hoje. Ela disse que tá de boa ele ir até lá e ela iria junto com ele. Ela resolve apelar pro coração, dizendo que ela não tem muitas chances de sair como hoje e que portanto gostaria de olhar a cidade. Earth cede e permite. Na próxima cena vemos eles passeando pela cidade. Earth levou seu manto para a mercadora arrumar. A acompanhante dele, por sua vez, fica encantada com tudo que vê. A mercadora dá uma olhada e diz que o manto está todo esbagaçado e que sai mais barato comprar outro do que tentar arrumar. Nisso ele pede para ela uma nova armadura com pelo de pele de urso selvagem. Além disso, ele cedeu para ela prata para que ela confeccionasse a peça. O preço combinado ficou em 12.000 glue pela mão de obra e o resultado final seria um conjunto de armadura de couro reforçado com prata que resultou em 70 pontos de defesa. Terminada a discussão ali, a guria deu novos tons à frase: bora alimentar seu dragãozinho. Earth prepara para ela um bife de coelho pré-cozido na água com ervas. A guria come e obviamente se encanta e Earth fica feliz que ela tenha gostado. Após bater 3 pratadas, a nossa filhote de pedreira se satisfaz agradecendo pela refeição. Earth já entendeu que a sair dá prejuízo no rodízio e deixando isso de lado, ele perguntou se ela também era uma fada, visto que ela era irmã da fada rainha. Ela diz que não pode dar mais detalhes e também não pode dizer o nome verdadeiro, e o narrador vai à loucura nesse momento, pois não aguenta mais criar o texto sem saber exatamente como chamar essa criatura. Ela diz que é para ele chamá-la como quiser e ele chama ela de Ryu-chan. Ela questiona a escolha do nome e ele diz que os chifres lembram o dragão japonês. Ela fica meio sei lá com tudo isso, dizendo que nunca a pessoa ganharia apelidos de um humano, finalizando dizendo que ela vai permitir que somente ele a chame assim, complementando dizendo que ela o visitará de vez em quando. Só diálogo de qualidade, família, tamo bem. Enquanto Earth implora mentalmente para que ela não cause problemas, vemos um anúncio importante para todos os jogadores e a cena, sem explicar nada, apenas cortou para Earth encontrando Black. E ele comenta sobre tal anúncio, aquele que a gente não faz ideia do que é, até que eles decidem explicar para nós. O anúncio está ligado a um aspecto oculto anteriormente no design do jogo. Earth explica que as habilidades evoluem conforme os players sobem de nível e aprendem técnicas, mas que havia uma condição que precisava ser atendida para aprender técnicas mais fortes. Você precisava se especializar em um estilo de jogo. Se quisesse ser um lutador forte, precisaria aprender basicamente técnicas ligadas a isso. E o mesmo vale para alguém, por exemplo, que queira ser mago. Ele precisaria aprender apenas habilidades de magia. Earth decide que, apesar de ser importante se tornar forte e especialista em algo, ele quer continuar jogando o jogo do jeito que está jogando, sendo artesão, produzindo comidas, lutando e tal. Então ele decide que ele ficará desse jeito mesmo. Na próxima tela vemos Earth pegando sua armadura nova e ele ficou muito feliz porque ela ficou muito legal. Earth comemora com o fato de que a mesma concede não apenas aumento de capacidade defensiva, mas também bônus de durabilidade e aumento de motivação.
Na sequência, a artesã pergunta o que ele pretende fazer com a armadura anterior, e ele diz que pretende arrumá-la. Ela diz apenas que ficará super feliz se ele fizer bom uso de sua armadura atual, assim como fez a anterior. Earth então divaga que nesse jogo ele pode trocar diretamente no seu próprio equipamento, o que talvez seja isso que o deixe tão apegado às coisas, afinal eles existem para ele. Na cena a seguir ouvimos alguém chamar por Earth e quando ele se vira descobrimos que ela é a rainha das fadas. Ela diz a ele que tem algo que precisa contar a ele e menciona que colocará uma barreira. Ela começa inicialmente pedindo desculpas, visto que ele nunca conseguirá fazer um contrato com uma fada. Earth se espanta e pergunta os motivos disso, se é por elas odiarem ele demais, e ela diz que é justamente o contrário, é porque as fadas amam ele demais. Earth fica sem entender patavinas. Ela continua dizendo que pretendia apresentá-lo a uma fada que poderia fazer um contrato com ele. Ela inclusive diz que pretendia que ele escolhesse alguma das fadas superiores ali do grupo que está com ela. A do cabelo verde ele afirma que todas elas amariam fazer um contrato com ele. Aí a fada rainha explicou que cerca de 80% do reino descobriu sobre isso e que está querendo firmar um contrato com Earth, e eu só me questiono qual é o perfume desse cara. Ela continua e diz que o problema de Earth firmar um contrato com alguém é que isso vai gerar revolta em quem não firmou, portanto melhor se ninguém firmar contrato com ele. Earth apenas entende as circunstâncias e diz que está tudo bem, visto que não há o que fazer. Ela questiona se ele não se chateia por conta disso, visto que a falta de um contrato com uma fada pode tornar as batalhas dele ainda mais difíceis. Earth, como provavelmente é um lascado na vida real, já se conformou que a vida nos jogos pode ser tão amarga e punitiva quanto ela. Ele ainda diz que pode ser interessante viver assim, ou seja, ele é um lascado, só um lascado diria isso. A fada se surpreende com o fato de Earth ser realmente diferente e ela diz que vai tentar compensá-lo com poder para ajudar um pouco durante a jornada. Ela pede a mão de Earth e ele dá, e ela lhe concede 2 poderes. Ela diz que essas duas técnicas são recriações de habilidades poderosas criadas na época da 21ª Fada Soberana, sendo a primeira chamada Seven Falling Stars, que basicamente acerta um inimigo com 7 flechas consecutivas num período de 30 segundos. Uma vez ativado, o alvo toma um dano aumentado, e a outra é a Sacrifice Bow. Ela se ativa com um custo de 90% do HP máximo de Earth, 100% do MP máximo e a destruição do arco atualmente equipado. E com isso ela atinge uma flecha poderosa e eu só pensei no quão punitivas são as condições para utilizar essa técnica, fazendo realmente jus ao nome Sacrifice. O ideal é usar essa flecha apenas se for o último do último recurso. A fada diz para ele não se preocupar, pois o HP e o MP retornam com o tempo, porém a preocupação de Earth é justamente com o arco, visto que esse não volta mais, e como ele mencionou outrora, o quão apegado ele é com sua arma, é complicado decidir usar essa habilidade. Ao final ele diz para a fada rainha que ele não sabe se utilizará o Sacrifice Bow, mas que irá praticar os Seven Falling Stars. A fada apenas pediu para manter tudo isso em segredo e ela na sequência mencionou o fato de que a partir da próxima atualização o Reino das Fadas estará disponível para todos os aventureiros. Earth fica feliz e a Rainha das Fadas o convida para visitá-los quando o caminho estiver disponível, que eles ficarão felizes em recebê-lo. E antes de se despedir, Earth dá um presente para eles, ele dá comida para todas as fadas. Eles agradecem e Earth diz que na próxima vez eles irão se ver provavelmente no Reino das Fadas. A do cabelo verde ali já foi meio atrevida e disse que talvez não, pois elas podem vir escondidas visitá-lo. A rainha fica pistola e dá um chamado na moça. O episódio finaliza com as duas discutindo e Earth se questionando sobre o quanto as coisas ficarão agitadas no Reino das Fadas. E aí galera, quais são as expectativas de vocês para a próxima atualização? Vocês acham que a suposta irmã da Rainha das Fadas vai desempenhar um papel importante na trama? Se vocês querem descobrir como tudo isso vai se desenrolar aqui comigo, comentem que vocês querem a parte 9 para que eu possa trazer para vocês. E para finalizar, vou deixar um desafio para vocês. Se esse vídeo bater 100 likes, como agradecimento irei trazer uma série nova aqui para o canal que com certeza vocês vão adorar. Um forte abraço e até a próxima! Começamos o episódio com Earth cozinhando enquanto Zu e seus amigos estão junto com ele. Eles perguntam se ele ficou sabendo da campanha. Earth diz que sim, afinal isso foi uma notícia grande. Enquanto isso, Rona não entende do que se trata e pergunta do que se trata essa tal de campanha. Earth então começa a explicar a Rona que existem até o momento 4 jogos que utilizam o VR. O primeiro deles seria o One More, que é um jogo de luta, o segundo é um FPS, o terceiro é um jogo de matches e o último seria o jogo que eles estão jogando. Ele continua explicando que cada um desses
jogos usam um capacete de VR diferente, e isso obviamente tornava a jogatina difícil pra galera. Afinal, sairia muito caro comprar todo o equipamento por conta de apenas um jogo. E bem, as empresas começaram a se ligar nisso e, com o intuito de aumentar os seus clientes, as empresas resolveram trabalhar juntas, quebrando esse bloqueio. Ou seja, agora é possível jogar qualquer um dos 4 jogos com qualquer um dos 4 capacetes. E bem, o que significa isso em outras palavras? Simples, a quantidade de players vai aumentar. Eles continuam falando sobre a campanha, mencionam inclusive que agora o jogo terá muito mais jogadores, justamente por eles compartilharem os mesmos capacetes. E enquanto eles vão conversando, a comida parece estar cheirando muito bem, e Zui tenta pegar um pedaço. Earth bate nele com um leque, e na sequência ele puxa a orelha dele dizendo que essa comida é para os clientes e quem tentar pegar vai apanhar. Earth então chama a Nora e dá a ela o leque e fala que se Zui aprontar qualquer coisa, é pra ela corrigi-lo imediatamente. Ela entendeu o recado e começou a mostrar que entendeu o recado muito bem, dando umas pancadas do cidadão. Enquanto eles continuam falando, Casamini comenta que a partir de agora, provavelmente as guildas vão começar a recrutar ainda mais, justamente porque o número de players está aumentando. Millie, por sua vez, comenta que justamente agora, com essa nova atualização, com mais personagens, eles vão poder inclusive aumentar o próprio grupo, mas em contraponto ela carrega um temor que se chama Elisa. Afinal, com seu temperamento complicado, provavelmente outras pessoas não iriam querer permanecer no grupo. Conversa vai e conversa vem, eles lembram de como Elisa ficou toda chocada no último evento, e Zui acaba perguntando por que Earth não entra na guilda deles. Earth apenas diz que não e começa a divagar sobre isso mentalmente. Um dos motivos que faz com que ele não queira aceitar o convite de uma guilda é porque obviamente ele quer jogar sozinho, ele quer continuar fazendo as coisas do jeito dele. E a outra delas, no entanto, é justamente a questão da rainha e também da irmã da rainha, pois ele não quer que as outras pessoas descubram sobre isso. Eis que simplesmente do nada aparece a irmã da rainha, deixando todo mundo chocado e fazendo com que Earth dê uma bordoada de leque na cabeça dela, dizendo que essa comida na verdade é para os clientes. Ryu-chan pergunta para ele se ela realmente deveria se controlar, vendo carne gostosa sendo cozida, e ele diz que sim, afinal de contas ela é do tipo que dá prejuízo no rodízio, então ela provavelmente vai quebrar o negócio dele. Então ela vai precisar se conter, sim. Enquanto isso, o pessoal do grupo assiste tudo aquilo sem entender nada, afinal eles não sabem quem é ela. Enquanto eles continuam brigando, Millie simplesmente levanta a mão e pergunta quem é essa pessoa. Ela diz que inclusive essa é uma roupa que eles nunca tinham visto ali no jogo. Casamini comenta o fato da roupa se parecer com roupa japonesa. A Millie também questiona na verdade se ela é uma fada ou não. Earth tenta explicar, Ryu-chan tenta pegar comida e Earth dá uma lecada na mão dela. Rage inclusive deduz as coisas tudo errado e pergunta se ele não se contentou apenas com a rainha e já arrastou as asas para ela também. Zui começa a chorar e diz que está com inveja e Earth bate nele também. E como se a situação já não tivesse difícil o suficiente para explicar, Ryu-chan ainda diz que somente Earth pode chamá-la por esse nome. Ou seja, gente, a coisa tá ficando no mínimo estranha e difícil para ele. O pessoal começa a tirar onda de Earth, Zui diz que vai postar no fórum, a Nora diz que ele primeiro era um aliciador de fadas, agora ele é babá de dragão, enfim, é só tragédia. Depois disso a gente tem uma visão no mapa ali onde mostra como ficam as posições do reino de Nexia, do reino de fadas e tal. Earth então deduz como hoje é o primeiro dia e está sendo liberada essa atualização, é óbvio que tem um monte de gente indo pra lá. Na cena a seguir, vemos Earth caminhando entre as pessoas ali, chegando no portão do Reino das Fadas. Enquanto Earth espera ali numa boa a sua vez na fila, para poder entrar no Reino das Fadas, um elfo aborda e diz que não quer ser grosseiro, mas gostaria de dar uma olhada na mão dele. Earth mostra a mão e consequentemente o anel, até porque ele entende que esse anel seria como se fosse um passe. O cidadão ali reconheceu o anel, ele fala que esse sem dúvidas é o anel da rainha, então ele deve ser o Earth, e ele diz que é um prazer em conhecê-lo, que ele é o responsável pelo Forte do Norte. Ele pergunta para Earth se eles podem conversar, Earth pergunta se há algo errado, ele diz que sua majestade, ou seja, a rainha das fadas, ordenou que levassem Earth imediatamente até ela. Earth se assusta, o elfo apenas diz para outro rapaz ali, traga aquilo, e todo mundo fica olhando sem entender o que está acontecendo. Earth diz inclusive que está sentindo o olhar de todo mundo. Do nada surge um bicho gigantesco na frente do Earth piando. Ele encara, o rapaz explica que isso é um Pikacha.
Um pássaro que mesmo dentre as fadas poucos têm o privilégio de montar, ou seja, o Earth vai poder andar num pássaro raro. O elfo diz para ele usar o Pikachu e ir até a cidade do castelo. Ele diz que vai utilizá-lo e segue seu rumo. Earth está se sentindo incrível com tudo isso, pois agora parece que ele está num jogo de fantasia de verdade, sentindo o vento batendo no seu rosto e tal. Ele vê a cidade de cima e poxa, é uma sensação incrível, né? Ele está na imersão do game, ele está voando e curtindo, deu até vontade de jogar esse jogo. Nós vemos o dia entardecer e ele continua voando, até que vislumbramos o castelo e ele diz que agora eles estão quase chegando. A ave começa a aterrissar e Earth vê uma porta. A porta se abre e a rainha aparece com seus súditos para recebê-lo. Ela está super feliz em ver Earth, o maridão. E bem, ele imaginou que as coisas acabariam por ali, só que não, pois a rainha preparou toda uma recepção pro Earth, afinal, ele é uma estrela por ali. Eles começam a tocar uns trompetes, descem umas fadinhas e que coisa incrível, caras. Earth pensa que ele não gosta de ser o centro das atenções, mas ele já entendeu que seria perda de tempo tentar lutar contra isso. Muito pelo contrário, na real, pois é fato que vemos ele em um determinado momento se esbaldando com a experiência de um jogo VR, fazendo o que de melhor ele pode fazer nesses momentos, que é se divertir, pois afinal de contas, nada disso pode ser realidade de fato, mas as sensações que ele sentiu e as memórias que ele está construindo e vivendo, tudo são de verdade no coração dele. A cena corta e a gente vê o castelo no outro dia, já pela manhã, e Earth mais uma vez agradecendo pelas boas-vindas. Ele tá no salão da rainha, ele acha que foi um pouco exagerada toda aquela apresentação e tal, e a rainha diz que o objetivo daquela parada era mostrar para todas as fadas que de fato o Earth apareceu entre elas. Afinal, ele era aguardado por todos e, de brinde, ela poderia mostrar que não está monopolizando ele como as más línguas sugeriam. Eis que o que temos a seguir é talvez um dos momentos mais gostosos fanservice e engraçados do episódio. A rainha vem até ele fica meio na defensiva, ela olha pra ele e diz que bem, na real ela deveria monopolizá-lo mesmo e dane-se. A elfa ali atrás apenas pede para que ela se contenha e bem, a majestade puxa as rédeas de si mesma e apenas diz que vai fazer de tudo para que Earth sinta-se confortável no reino. A audiência termina e a cena muda e vemos Earth caminhando com seus sapatos nada confortáveis e ele comenta que esse foi o login mais longo que ele já fez no jogo até então. Ele continua caminhando pensando que é hora de fazer log-off, descansar e tal. Eis que ele para e percebe que a rainha está ali. Ela pergunta pra ele onde ele vai e ele falou que pretendia ir pra hospedagem dormir. A rainha faz um convite nada fanservice, perguntando se ele não quer dormir junto com ela nos aposentos dela. E eu só pensei, vai que a tua garota se consagra. Mas o Proto é muito coração puro e simplesmente decidiu sair correndo e escapar por uma janela. A rainha se decepciona com ele e bem, eu também. Na cena a seguir vemos Earth divagando que ele rumou para a cidade mais longe possível de Nexia para ter a menor demografia possível de jogadores. Ou seja, ele está querendo ficar de boa. Na sequência vemos ele em uma taverna e vemos que ele já estava inclusive fazendo missões, pois ele mencionou que derrotou 8 altos coelhos e o pessoal ficou olhando para ele. Uma das atendentes demonstrou surpresa e perguntou se ele não encontrou uma ladrava e ele fala que sim, que ela tentou capturar o alto coelho abatido e ele abateu ela no processo também, deixando a moça surpresa ali com a pontaria dele. Ele perguntou na sequência se há algum lugar que ele possa cozinhar e a atendente disse que ele pode utilizar a cozinha dos fundos. Ele falou que vai pagar por isso e ela se surpreende mais uma vez com a gentileza que o Prota possui. Nisso a cena corta e vemos ele cozinhando a carne do alto coelho que ele capturou. Ele comenta que utilizará essa taverna como se fosse uma espécie de base, enquanto vai fazendo as missões paralelas justamente para aproveitar ao máximo possível o game. E ele começa a cozinhar, algo que ele gosta muito de fazer nesse jogo. Ele prepara uns espetinhos de carne de alto coelho, uns hambúrgueres de ladrave, e enquanto ele prepara e degusta, surge um pessoal ali doido para provar. Earth diz que tudo bem, desde que a galera pague pela consumação. E na sequência o que temos é festa, com muito espetinho, hambúrguer, cervejas e risadas. A ressaca com certeza vai ser das boas. Eis que no meio da festa surge uma pessoa e pede apenas para que escondam Earth imediatamente. Ela continua dizendo que a filha idiota do responsável do forte está vindo e eu pensei que poderia ser a Ryu-chan. Sei lá, vai que era um disfarce, esse negócio de ser irmã da rainha, né? Todo mundo ali pede para que Earth se esconda e tal, eis que chega a tal da pessoa e menciona que soube que um humano está fazendo comidas exóticas por ali. Ela apenas pede para que tragam o Earth agora, pois segundo ela precisa dar a ele a chance de trabalhar como cozinheiro dela. E é óbvio que Earth não vai querer um negócio desse, né? Até porque a pessoa tá se comportando de forma extremamente arrogante. A atendente diz que Earth já vazou dali, pois tinha fazeres ao leste. A Zadar diz então que Earth precisa ter a experiência de cozinhar
cozinhar pra ela e blá blá blá. E eu sinceramente queria ter a autoestima dessa pessoa. Elas continuam discutindo, a pessoa ali reluta em acreditar no que ouviu, mas decide acreditar. Então ela pede apenas para que comuniquem ela caso vejam Earth e sai do recinto. Earth sente que seu couro foi salvo. O pessoal ali começa a falar que ela continua sendo idiota, como sempre e tal. A recepcionista vem a Earth e diz que agora eles estão seguros, que aquela idiota lá tá de olho nele, ou seja, ele tá marcado. Ela pede desculpas a Earth e diz que isso é culpa dela. E Earth olha pra ela e pergunta se ele sabia quem ele era. E ela falou que sim. Ela disse que a rainha tinha ordenado que mesmo que reconhecessem ele, não deveriam falar nada, talvez para deixar o Earth mais tranquilo, ficar de boas e tal. Earth disse que não sabia disso e ele entendeu que o que a rainha fez na verdade foi pro bem dele. E ela continua explicando que aquela garota tem um temperamento forte e ela é difícil de lidar, mas que em contrapartida do pai dela é quem gerencia o forte, então a galera meio que tem que tolerar ela. Ela continua e diz que infelizmente o pai dela acaba mimando ela demais, e aí o pessoal meio que não tem o que fazer porque ela não tem freio, né? Earth apenas lamenta porque ser cruel com o seu povo nunca é bom negócio, segundo ele. Earth então entende que pode acabar causando problemas pra eles e diz que vai partir. Earth agradece pela excelente hospitalidade que eles tiveram com ele e tal. Ele diz que ficou muito feliz porque o pessoal no final das contas demonstrou gostar da comida dele e todo mundo bebeu e se divertiu, então ele se sentiu muito feliz com tudo isso. Na próxima cena vemos o cair da noite. Earth menciona que ele esperou até a noite chegar para poder partir sem ser visto. Podemos ver aí que tem alguns guardas esperando no portão de entrada e no momento que a lua se fecha e se faz escuro, é o momento que Earth decide seguir. Ele tenta passar pelos guardas e o pessoal reconhece ele e sussurram que eles sabem o que aconteceu com aquela garota lá, que ela tinha causado problemas e tal. Inclusive eles mencionam que tem pessoas juntando provas da questão do comportamento dela para delatá-la, a rainha, e pedem apenas para que, se possível, ele volte quando as coisas acabem e se acalmem. Earth concorda, eles abrem a porta para que ele possa passar e Earth segue seu rumo. Eis que alguém apareceu do outro lado e ofereceu uma carona para ele. Era um cara que estava na taverna bebendo e se divertindo com a comida de Earth. Earth aceita a carona e apenas dá adeus à cidade forte do sul, dá adeus também às fadas do sul e eles seguem em viagem. A cena muda e vemos o castelo da rainha. Ela aparece e diz que eles receberam relatos do povo da cidade do Forte do Sul, falando que a filha do homem que gerencia o forte comportou-se mal perante um aventureiro humano, ou seja, tem tudo pra rolar treta. A rainha dá o tapão na mesa e lamenta, afinal, isso foi terrível, pois eles querem fazer amizade com os humanos e não permitem que alguém atrapalhe isso. O pessoal comenta que o aventureiro em questão era Earth e a rainha nesse momento esbugalha os olhos e bem, pelo visto o negócio vai ferver. O episódio termina e a previsão do tempo para o próximo episódio é treta. E como será que a gente vai ver o desfecho dessa história? E o que será que vai acontecer no episódio 10? Será que vai ter luta entre a rainha e a outra lá? Se vocês querem continuar acompanhando essa história comigo, deixe o like e comentem para que eu possa trazer para vocês a parte 10.